Vamos lá. Já está começando, está ao vivo, né? Então vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam muito bem-vindos aqui ao Criativo Geek, o nosso podcast aqui mensal, por enquanto. Vamos fazer um teste aí para ver se vai dar tudo certo. Eu sou o David e eu vou apresentar aqui hoje para vocês aqui como anfitrião desse podcast, falando um pouco sobre como a gente começou a ver que esse nosso empreendimento... Ai, meu Deus! Edita isso aí, pelo amor de Deus. E hoje a gente vai começar falando um pouco sobre como a gente viu que esse projeto poderia se tornar algo que rendesse uma grana para a gente. O projeto de cada um de nós Nossa, hoje eu tô travando, hein? Meu Deus. É a emoção Calma aí. do podcast. Oi? É a emoção da gente estar aqui reunido para o podcast. É emoção. Mas a gente vai falar hoje mesmo, né? No caso, sobre como a gente viu que isso poderia render uma grana para a gente, como a gente viu que a gente poderia fazer, ao invés de fazer só para a gente, fazer para outras pessoas, outros clientes e ganhar uma grana com isso. Basicamente, esse vai ser o tema de hoje. O nosso primeiro tema, comemorando 1 ano de Criativo Geek. Então, a gente está muito feliz aqui com esse momento. E eu quero apresentar aqui, fazer as honras de apresentar cada um aqui que está aqui com a gente hoje. Vou começar aqui já com ele, que já estava aí fazendo o E aí, o Gui. E aí, Gui, boa noite. E aí, galera, boa noite para todo mundo. Gabi, Ju, David. Mandar um beijo também para a Ali, que hoje não pôde estar aqui, porque teve problema no microfone também. Para a Iana, para a Midori também, que não conseguiu. E bora lá, vamos começar, vamos conversar e acho que vai ser um tema interessante para a gente compartilhar com todo mundo. Não, com certeza, com certeza. E eu vou apresentar agora também aqui a Gabi. Aqui. E aí, gente, Gabi, boa noite, como é que você boa tá? noite. Boa noite, gente. Eu tô bem. Com você, como você tá? Tudo certo também. Tá nervosa, tá feliz? Como é que tá aí? Ansiosa? Tudo certo, tudo certo. Beleza, então. Ela tá de poucas palavras agora, mas daqui a pouco começa já a soltar aí. E aí também tem a Ju aqui também, diretamente do Rio, hein? E aí, Ju, boa noite. Eu amo quando você me apresenta, você sempre fala que eu sou do Rio. É o meu diferencial. Com certeza. Prazer, gente. Meu nome é Jiru. Ó, o microfone tá funcionando ainda. E aí? Agora foi. Só que tá com eco. Peraí, vou arrumar aqui. Podem ir continuando. Vamos ver. Mas vai lá, Ju, você apresenta aí, tudo bem? Gente, prazer. Meu nome é Jurubeba. Eu sou criadora de conteúdo. Eu faço conteúdo focado em arte, ilustração, mas às vezes eu posto umas coisas aleatórias também. E me perdoem se tiver um pagode no fundo, é o bar da minha esquina, que eu não consigo controlar. Coisas do Rio de Janeiro, assim que é bom, assim. Bem carioca. Bem carioca. Gosto assim. E a Ali que entrou aqui de surpresa. Ela apareceu agora do nada. A gente já tava desistindo que ela não ia aparecer no nosso primeiro podcast aqui, mas agora parece que vai dar tudo certo. E aí, Lídia? Conseguiu aí já ajustar o áudio? Oi, gente. Me digam vocês. Tá funcionando normal. Olha ela. Tá dando eco, tudo bem? Qualquer coisa não, me tudo avisa. certo. Tá perfeito aqui. E aí, cheguei atrasada. Não, imagina, tá tudo certo. A gente tava aqui falando agora que a gente completou 1 ano de Criativo Geek, a gente vai lançando esse podcast aqui. E você tá agora finalmente aí, fazendo parte aí agora desse momento histórico aqui. Pois é, muito feliz, nossa, nem acredito que já faz 1 ano, né? Passa voando, né? Meu Deus do céu. Várias coisinhas aí que a gente foi fazendo, nem imaginava, nossa. Nossa, sim, legal. Sim. Mas então, vamos lá, vamos começar a falar desse tema aí, então. Acho que falar um pouco de como cada um sentiu que estava vendo que isso poderia render uma grana para cada um de vocês, né? Alguém quer começar falando um pouco sobre? Eu posso começar falando. Tá, beleza.
Então, eu acho que assim, o que eu queria compartilhar com quem está ouvindo e com a galera que está aqui também participando do podcast, é essa experiência, assim, essa virada de chave que eu tive na minha mentalidade mesmo, no sentido de que eu podia usar entre aspas, o meu hobby, né, que é tipo, fazer arte, fazer artesanato, brincar com os materiais, brincar com as cores, e que para mim era uma brincadeira mesmo, e fazer disso uma fonte de renda. E eu estava refletindo, né, quando a gente estava conversando sobre qual seria o nosso tema do podcast, e aí eu fiquei batutando isso na minha cabeça hoje à tarde, né? E aí eu estava refletindo e pensando como que quem foram as pessoas que me inspiraram ou que cruzaram com o meu caminho nesse sentido de mostrar essa possibilidade, né, na minha vida. E foram pouquíssimas. Então, eu vi, nossa, realmente esse tema é muito importante, porque tive pouquíssimas experiências, pouquíssimas pessoas que Mas cruzaram na minha vida que mostraram isso. para você as inspirações vieram de pessoas daqui mesmo do Brasil ou foram pessoas de fora? Não, pessoas da minha convivência, na verdade, assim, tô dizendo assim, pessoas ó, vou dar um exemplo, então. Eu tinha muito isso na cabeça de que você ia para a escola, você depois ia para a faculdade, você arrumava um emprego numa empresa e era isso que você ia fazer pro resto da sua vida, sabe? Porque Sim. ou você ia, sei lá, cuidar da casa, igual minha mãe, ou você ia trabalhar numa empresa, igual meu pai. E todo mundo que, tipo, tava rodeado, assim, todos os adultos que faziam parte da minha vida eram aquelas pessoas que foram trabalhar numa empresa, tinham uma carreira e tal. Fizeram ou não fizeram faculdade, né, e foram trabalhar naquela área. Mas, por exemplo, minha mãe, ela era dona de casa porque ela tinha largado o emprego para cuidar da gente. Logo no começo, assim, quando a gente era muito criança. E ela brincava muito, assim, com essas coisas de empreender, sabe? Para tirar uma fonte de renda extra, né? Para não ficar dependendo só do salário do meu pai, que também já não era muito, muito grande. Então ela vendia, tipo, uma vela colorida, com incenso, sabe? Essas coisas de vela artesanal, com cheiro e tal. Cara, é muito curioso que todo mundo conhece uma tia que vendia vela, que vendia biscuit, que vendia, sei lá, pintura em pano, mas ninguém considerava essas tias como artistas de fato. Sim. Não, exatamente. É exatamente isso, tipo, eu via isso como, tipo, tá, legal. Mas, então, o que eu tava refletindo hoje à tarde é que minha mãe já tentou várias coisas, tipo, vendia pirulito de chocolate, vendia vela, vendia brinquedo, tipo, fez muita coisa, assim, na vida dela. Muito, tipo, 100% disso não deu certo financeiramente, mas ela se divertia muito. Ela era muito feliz fazendo aquilo, porque ela tinha tempo de ficar em casa, ela tinha tempo de cuidar das crianças, tipo, eu no caso. Ai, que fofa. Ela, sabe, ela conseguia, tipo, manejar a família e ao mesmo tempo, tipo, fazer o negocinho dela, ganhar o dinheirinho dela extra e tal. E aí, quando ela desistiu de tudo isso, né, e, tipo, entre aspas, e foi procurar um emprego corporativo, porque a gente já estava um pouco mais velho, ela, de fato, sim, começou a ganhar dinheiro, mas tipo, dava para ver que aquilo não trazia tanta felicidade para ela. Ela fazia, tipo, como uma obrigação. Comparando as duas atividades, né, não trazia tanta felicidade. E acho que é um pouco isso, assim, que eu queria, tipo, tava refletindo hoje à tarde, sabe? Essas pessoas que cruzaram na nossa vida que fizeram a gente, tipo, ter as crenças que a gente tem em relação a isso. Mas também não quero me estender muito, tipo, queria passar um pouco também. A gente vai conversando. Sim, mas você sentiu que você começou a ver que isso poderia te render uma grana, o que você faz, que no caso é o Tuffit, né? Tuffit, né, que fala, né? Tuffit. Quando você viu que poderia render uma grana para você, foi quando você sentiu isso? Tipo, opa, tá começando a ter alguma coisa diferente aqui. Quando foi que você sentiu essa diferença? Então, eu tava passando por um momento muito de transição, assim, de profissão, entre aspas, carreira. Eu tava, tipo, de saco cheio do mundo acadêmico, da pesquisa, das corporações, da área onde eu trabalhava, sabe? E também, tipo, era sempre um corre, um estresse, uma resolução de problema interminável. Porque eu trabalhava com urbanismo, planejamento urbano.
Então era sempre um problema interminável, que era a questão da habitação. A questão habitacional no Brasil era tipo de chorar, de sofrer. E aí, e ainda eu trabalhava dentro disso na área de dados. Então era tipo muita produção de dados. Eu ficava tipo na frente do computador, eu tipo tinha uma vida limitada ao meu cubículo na frente da tela, fazendo reunião de vez em quando e tudo mais. E aí eu larguei disso e falei, não, beleza, cansei, vou dar um tempo, vou trabalhar com meu sogro, tipo, ele tem ainda, né, um comércio. Falei, não, vou dar um tempo, vou trabalhar com meu sogro, depois eu vejo o que eu faço, se eu for voltar a fazer doutorado, tudo bem, eu tenho um tempo. Aí eu falei, aí eu me deparei com o Tuft, que me remeteu, assim, a algumas atividades artísticas que eu fazia quando criança, que é a da agulha mágica. Eu falei, não, ó, que legal, né, tipo, é uma versão high-tech do que eu fazia manualmente. O que Vamos que é comprar agulha ali. mágica? Agulha mágica é tipo uma agulha de crochê grossa que você enfia a lã no meio dessa agulha e aí você vai enfiando essa agulha no tecido. Igual a tufting, né? Igual a É o máquina. punch needle, né, que tá em alta. Isso. Ah, É mais conhecido também como ponto russo aqui no Isso. Brasil. Isso mesmo. E aí, só que como é manual, o pessoal costuma fazer porta-copos, coisinhas menores, assim, né? Tipo, os do Gui são gigantescos, né? sim. E tá Então, super em alta agora. Uhum. tá, e a indústria já usava, né, as pistolas automáticas para fazer, tipo, tapetes mais grandes. É que de forma mais manual, né, mais artesanal, não tinha tanto. E aí eu comprei e falei, ah, beleza, né, vamos, tipo, levar como hobby, vamos brincar e tal. Aí eu fiz um tapete, curti. Aí meu companheiro falou, ah, por que você não cria uma página, né? Porque, sei lá, vai que você Mas começa a vender. por curiosidade, o primeiro tapete que você fez, você lembra qual que foi? Tipo, a arte? Lembro, foi, na verdade foi pra testar. Engraçado, né? Foi pra testar, foi uma coisa meio. Ai, fugiu o nome do artista, mas é uma coisa meio cúbica, assim, uma coisa meio abstrato, Ah, tá. cúbico. Não Mas foi assim, nada eu com fui... anime, não teve nenhuma. não, não, foi Ah, assim pra tá. testar. Aí o segundo tapete já foi de Animal Crossing, que é um jogo que eu amo, que eu sou fissurado, que Sim, é sim. Ai, de Nintendo. sonho. Eu fiz uma maçãzinha. Então, Animal Crossing, pra quem não conhece, ou pra quem conhece, tem tipo, você tem uma ilha, você tem que, tipo, ir fazendo as coisas na ilha, tem, tipo, os vizinhos, você vai construindo a ilha, a sua ilha. E aí, tem, tipo, peças de decoração dentro da sua casa. E uma grande gama de decoração são os tapetes dentro do Animal Crossing. E eu sempre amei, tipo, os tapetinhos do Animal Crossing, porque era, tipo, frutinhas, eram, tipo, tapetes muito divertidos, Olha que a gente só. não encontra aqui. Tipo, a gente não encontra em lugar nenhum, na verdade, né? Esse tapete, tipo, de frutinha e tal. Ou não encontrava. Aí eu falei, nossa, aí, vou fazer um tapete do Animal Crossing. Era o segundo tapete que eu fiz foi do Animal Crossing. E depois, tinha uma amiga minha que estava grávida e ela queria decorar o quarto do bebê dela. E eu falei, vou fazer uma nuvenzinha pra ela. E aí, a partir do momento que eu, tipo, falei, beleza, vamos compartilhar isso na internet. Aí eu criei um perfil, tipo, desenvolvi um nome, tipo, meio que, entre aspas, criei uma marca, mas assim, sem pretensão nenhuma de nada, assim. Falei, ninguém vai Era só assistir, para postar os foda-se. seus trabalhos, no caso. Eu falei, tá, vai que alguém curte e é isso aí, bora lá. Aí eu fiz um vídeo, criei um TikTok, criei um Instagram, criei um e-mail e criei um site. Fiz um videozinho, postei no TikTok, flopou pra caralho, tipo, nossa, flop total, tipo, ninguém assistiu, ninguém ligou. E postei no Instagram também, ninguém ligou. É isso, né? Nossa, eu quero É a ver esse vida. vídeo, hein, Guilherme? Você vai Então, ter que ressuscitar ele pra gente. Verdade. então, nem sei se eu tenho mais, na verdade, mas aí eu apaguei, tipo, falei, é isso. Não apaguei não, não apaguei não. Aí eu continuei postando, só que aí o segundo vídeo que eu postei, aí esse deu, tipo, foi bem, sabe? Tipo, teve bastante visualização, já recebi uma mensagem ou outra de algumas pessoas falando, tipo, perguntando o preço, querendo saber como que faz para encomendar, se eu vendia, se eu não vendia. Aí eu comecei, tipo, mas no começo mesmo, sendo bem sincero, era mais assim, amigo que pedia, falava, nossa, que legal, você tá fazendo tapete, sabe? Meio que, tipo, tá, ele tá fazendo tapete de, de hobby, né? Achou interessante, eu vou pedir um.
Aí a vizinha pediu um, aí a amiga pediu outro, aí amigo da sogra pediu outro, aí não sei quem pediu mais um, aí alguém tava montando um salão de cabeleireiro e queria, tipo, o logo dele. Aí eu fui fazendo, eu falei, nossa, gente, realmente, tipo, tá vindo pedido, né? Tá aparecendo a gente. E esse negócio de postar nas redes sociais realmente ajuda, porque eu não posso ficar só dependendo de gente que tá próximo. Porque as pessoas vão acabar, né? Eu não conheço tanta gente, eu não sou tão popular assim. Tipo, tava vindo gente. Aí eu falei, nossa, tá aí, né? Eu acho que é uma possibilidade mesmo. E quando eu ganhei meu primeiro dinheiro, assim, óbvio que, tipo, comecei a poder comprar os materiais, porque quando você tá só gastando, você, tipo, dá um desânimo. Você fala, putz, só tô Sim. gastando aqui. A lã é cara, o frame é caro, o tecido é caro, a pistola é cara, tipo, tudo é muito caro. Mas no começo eu fiquei, tipo, vou gastar, assim, pra brincar, pra, tipo, curtir como se fosse um hobby mesmo. Mas a partir do momento que você começa a ganhar dinheiro a partir disso e poder reinvestir, tipo, comprar mais lã, comprar mais tecido, você fala, nossa, tipo, tá crescendo. E acho que é aí que virou essa chavinha, assim, em mim. E você sentiu que demorou muito para isso começar a virar assim, tipo, foi coisa de, uns 3 meses aí que eu comecei a ganhar uma graninha. Porque tem gente que é assim, tem gente que acaba desanimando porque, tipo, passa 6, 7 meses e só faz. A galera até gosta, até comenta, mas, tipo, ninguém nunca compra, sabe? Eu conheço gente que é assim até hoje, assim, tipo, tem gente que tá 1 ano fazendo coisas assim customizadas ou coisas do tipo assim. Tem galera que curte, tem seguidor, mas ninguém compra, sabe? Então, tipo, demorou para você, tipo, começar a ter a grana entrando ou tipo foi até rápido, foi meio que natural assim, tipo, passou uns 2 meses, começou a aparecer de cliente e começou a rodar. Ou não? Demorou muito mais. Eu vejo bastante, assim, gente que fica muito tempo, assim, tendo essa dificuldade, né? Pra mim, acho que eu tive muita sorte de ter bastante cliente logo no começo. Assim, óbvio, eu não Sim. tava lotando a agenda nem nada do tipo, mas sempre tinha um cliente que aparecia. Mas eu cobrava muito barato também. Eu não tinha essa noção, eu não tava, tipo, com essa pretensão de, Ah, de viver disso, de trabalhar com isso, de, tipo, acho que todo mundo, acho que a maioria, ou boa parte de nós, acho que foi desse jeito também. Eu também fiz a mesma coisa, Uhum. tipo, eu não sabia nem como cobrar, assim, porque como a gente nunca é, trabalhou com isso, a gente não tem referência de quem se espelhar em noção de preços, então, realmente, acho que é uma das partes mais difíceis para todos, é saber valorizar até o próprio trabalho, ainda mais no começo, que a gente não tem confiança nenhuma, né? é verdade. E não, mas essa questão de como cobrar é uma outra história, tipo, gigantesca, né? Mas eu demorei, assim, para começar a ganhar dinheiro no sentido, tipo, começar a pagar aquilo que eu tinha gasto. Porque, Certo. como eu tava cobrando, beleza, eu tava cobrando pouco, mas eu não tava conseguindo pagar aquilo que eu já tinha investido, sabe? Assim, sendo bem sincero, eu acho que demorou pelo menos uns 8, 9, arredondando um ano, assim, para eu conseguir, tipo, recuperar o que eu paguei e começar a Uhum. ganhar dinheiro. Mas, Mas antes desse tempo, você estava ganhando uma graninha, mas, tipo, reinvestindo no que você estava gastando, né? tá, pagando as parcelas da Tufting Gun, Uhum. pagando a parcela da maquininha que corta, pagando a parcela da tesoura, sabe? Porque você vai comprando o material e, tipo, eu não estava ganhando o suficiente para pagar e guardar o dinheiro. Tipo, eu não estava tendo o suficiente para ter um salário, digamos assim, sabe? Eu só tinha o suficiente para pagar aquilo que eu já tinha comprado ou que eu estava reinvestindo. Mas por quê? Porque eu, eu consegui, tipo, guardar uma graninha dos trabalhos, tipo, do emprego que eu tinha antes, assim, em caso de crise, eu sempre, tipo, pensei, em caso de crise, eu quero ter, tipo, um dinheirinho guardado, sabe? Pra, tipo, conseguir me manter um tempo, 1, 2 meses, alguma coisa. E eu tava meio que vivendo desse dinheiro que eu tinha guardado, sabe? Porque eu já tava nesse processo de Entendi. transição. E, e aí eu só fui pegando esse dinheiro que eu tinha guardado e reinvestindo. Aí eu pegava o dinheiro que tava vindo dos clientes e reinvestindo. Então eu comprava uma luz, comprava um tripé, uma das primeiras coisas que eu comprei foi um celular. Tipo, todo o dinheiro que eu tava ganhando, eu tava reinvestindo. Mas é porque eu Entendi. consegui deixar um dinheirinho guardado. Mas, assim, foi tipo, quase um ano que eu consegui tipo, realmente começar a ganhar dinheiro.
Tu falou da É bom a maquininha gente- de corte. Eu só queria comentar que eu amo a parte dos seus vídeos que tem essa maquininha de corte. Que você vem dando detalhezinho com ela assim, pra tirar os excessos. Tipo, com um cantinho, né? Eu tava refletindo, tava pensando nisso hoje, né? Tipo, como remete, né, tipo, ao dia a dia das pessoas, porque, tipo, eu tô usando tesoura, que é o que a pessoa, tipo, ouve no cabeleireiro, tô usando a maquininha, que é, tipo, que as pessoas, Sim. tipo, tem uma memória, né, tipo, que conecta as pessoas na hora dos vídeos, né? E dá um efeito muito bom no tapete. Depois que você passa, parece que ele fica super profissional. Ah, obrigado. Mas, assim, a gente vai aprendendo com a comunidade, eu acho que, tipo, não é um tema do podcast, né, mas só um adendo que, tipo, quando você tá inserido, tipo, me ajudou muito, assim, tá meio que, tipo, acompanhando toda uma comunidade que produz, que faz a mesma coisa que eu, né? Então, antes de eu comprar a minha tufting gun, antes de eu, tipo, pensar em fazer tapete, eu comecei a consumir esse conteúdo da galera que faz tapete, que usa, que seja punch needle, que seja agulha mágica, que seja o tufting, eu, tipo, comecei a seguir todo mundo que existia, tipo, que existia, assim, sabe? Dos russos aos chineses, aos coreanos, aos americanos, aos, tipo, todo mundo que estava relacionado, que produzia conteúdo na internet relacionado ao tufting, eu comecei a seguir e, tipo, consumir loucamente o conteúdo deles. E falo, nossa, tipo, esse vídeo tá dando certo, olha como essa pessoa faz tal coisa, olha que incrível essa forma, sabe? E aí eu fui pegando as pessoas, tipo, me inspirando, assim, olha, gostei muito da forma como essa pessoa se comunica, gostei muito desse vídeo, gostei muito dessa edição, a forma como essa pessoa precifica tá muito legal. Aí eu fui, tipo, sabe, me moldando aquilo que eu, tipo, via que tava dando certo, sabe? E foi, tá indo, assim, graças a Deus. Ah, com certeza, com certeza. Os História de... ASMRs também que você faz são maravilhosos. É Não, uma coisa obrigado. bem da. Eu imagino que seja uma coisa bem da comunidade também, não é? Isso Tem muita, do ASMR? tem muita gente, assim, que faz tapete e faz SMR de tapete, mas não era, assim, um padrão. Tipo, sendo bem sério, acho que começou a virar uma coisa mais frequente depois que eu entrei, assim, que mais gente começou a fazer. Ou foi uma percepção minha, né? Olha, Mas foi tudo. que Não legal. sei. Aham. Ficou muito marcante, né? Ah, Pois é, Tipo, Os super pioneiros. pioneiro, né? Aham. não, e o Muito engraçado, massa. você falou, quero ver esse primeiro vídeo que você postou no TikTok, né? O primeiro vídeo que eu postei foi de ASMR. Uhum. E flopou, tipo, flopou muito. Poxa, Caramba. Aí eu, interessante, né? Como que isso muda justamente, né? Sim. não, então, eu falei, eu gostava de vídeo de ASMR, né? Só que eu fiz um vídeo e hoje em dia eu reconheço que, tipo, tava ruim. O áudio não tava bom, a iluminação não tava boa, a edição não tava legal, tipo, não tava, tipo, tão bom quanto poderia ser, sabe? E aí eu falei, tá, acho que não deu certo, vamos testar de outra forma. E aí eu mudei completamente, eu comecei a narrar os meus vídeos. E aí eu fazia, Uhum. tipo, toda uma coisa, tipo, divertida, assim, nossa, galera, recebi um pedido, tal, olha, tal. Sabe, ai, tipo, que fofo! Assim, eu isso fazia, foi tipo, uma muito marcante para narraçãozinha. mim mesmo, quando eu via você fazendo esses vídeos Eu nunca vi de... você falando. Eu Nossa, a também voz não. dele é incrível, Eu sério. peguei a época que o povo descobriu que você é brasileiro. Então, É... Você começou a fazer a propaganda lá no meio e ele falou, meu Deus, você é brasileiro. então, essa parte que a galera, tipo, nossa, você é brasileiro, foi depois, assim, já, Uhum. quando eu comecei a fazer SMR. Porque eu comecei narrando meus vídeos, tipo o que a Ju faz, assim, sabe? Tipo, tá Uhum. fazendo, o David também faz bastante, a Gabi faz bastante, né? Uhum. Tipo, tá fazendo a arte, mostrando o que tá fazendo e vai narrando, tipo, contando o que tá fazendo, como recebeu o pedido, eu ia narrando meus vídeos. E aí, o primeiro vídeo que eu fiz de SMR foi o do Naruto. E aí, tipo, estourou. Quando estourou, veio muita gente de fora. Eu falei, então a SMR é um nicho. Tipo, bora lá. Aí Sim. eu só comecei a fazer SMR, sabe? Até E deu super testei certo. depois. Até testei, tipo, voltar alguns vídeos a narrar. Mas, assim, não tinha o alcance que o SMR tinha. Então eu falei, é isso. Bora continuar. É um pouco também, assim, eu fui sentindo o que o público queria, sabe? Tipo, nossa, É, isso, esse vídeo, tipo, deu bem, deu certo. Tipo, o que deu certo nesse vídeo? Vamos tentar, tipo, fazer de novo no próximo, sabe? É sempre ir testando o que dá certo e fazendo. Mas isso foi uma recomendação que eu tive da galera do TikTok também.
da conversa que eu tive com eles. Eles falaram, é um pouco de repetição, assim, internet. Você tem que, tipo, ter uns 3 ou 4 conteúdos ali que você, tipo, vai repetindo. As pessoas gostam, tipo, do programa do Domingo Legal, sabe? Do Faustão, da Fátima, do Encontro com a Fátima. Tipo, gente, é uma repetição, sabe? Tem os quadros dentro do programa, todos os quadros são iguais, é sempre a mesma coisa, tipo, mudam as pessoas, tipo, Show do Milhão, sabe? É uma repetição e as pessoas gostam de se sentir em casa, acolhidas. Então, foi um pouco esse caminho. Aí eu vi, assim, que de fato isso poderia ser uma fonte de renda. E na época eu não imaginava que, tipo, o vídeo em si, o conteúdo em si era uma fonte de renda. Porque eu produzi o conteúdo, assim, com estritamente a intenção de vender o tapete. Tipo, eu fazia o vídeo com, tipo, beleza, eu quero ter seguidor, eu quero ter gente que comenta, porque vai compartilhar, porque vai me pedir um tapete. Só Acho que todos nós, né? Então, Sim. mas agora isso está mudando, né? Porque Sim. as plataformas estão começando a monetizar os criadores, que é uma coisa que já acontecia lá fora há muito tempo atrás. Então, tipo, Verdade. tá tendo novas oportunidades, assim, pra gente. Não só produzir as peças e vender o material, mas, tipo, como produtor de conteúdo mesmo, tipo. Então, tem que ir aproveitando essas oportunidades. Sim. Bom, agora a gente então pode passar para outra, agora que o Gui já contou basicamente um pouco da história dele, de como ele começou, a gente passar para outra. Quem quer ser o próximo a comentar um pouquinho de como começou a sentir que a chavinha virou de algo mais pessoal para algo mais profissional? Quem é que quer fazer as honras agora? Eu posso falar? Alguém? Vamos lá, então, Gabi. Não, que eu achei legal que, tipo, ele tava falando da mãe dele, né? E em casa era assim também. Tipo, a minha mãe, ela já fez de tudo que você puder imaginar, de questão artística e tal. Então eu sempre cresci tendo muitos materiais e sabendo fazer muitas coisas. Então eu gostava, eu lembro quando eu era pequena e, tipo, começou a entrar na moda do Pinterest, né? Que as pessoas faziam DIY, tipo, aquela época de 2000, sei lá, os anos 2010, que todo mundo tinha aquela onda de decoração de casa, que você fazia suas próprias coisas. Sim. E eu acompanhava muitos youtubers de fora, então, tipo, tinha muito, era uma onda muito forte isso. E eu gostava muito de fazer minhas próprias coisas. E eu nunca pensei, tipo, em trabalhar com arte dessa maneira, tipo, eu me formei em design gráfico, porque eu meio que eu não gostava de nada na escola, tal, então eu formei forçada a fazer uma faculdade, sabe? Por fazer, assim, sem intenções nenhuma. Então eu pretendia mais ou trabalhar, tipo, com design ou com ilustração, tipo, eram minhas duas opções, assim. Eu sabia que eu queria trabalhar como freelancer, mas eu nunca tive a intenção, tipo, de trabalhar com isso. E aí eu lembro que, tipo, eu tinha uns papéis em casa que meu avô achou, que algum vizinho ia jogar fora e me deu. E eu falei, por que eu vou fazer um caderno, sabe? Tipo, eu vou transformar isso num caderno, porque sketchbook é caro e os sketchbooks são feios sem graça, sabe? Tipo, vou fazer o meu. Aí eu fiz o meu, tipo, sem ideia nenhuma, assim. E aí eu lembro na faculdade, tipo, minha amiga pediu pra fazer um pra ela, eu comecei a fazer uns pra dar de presente. E eu Mas não tinha lembro uma de... temática nesses... Tinha alguma temática Não, nesse era caderno sketchbook? liso, tipo, com a capa colorida, assim, sabe? Sei lá, amarelo. Certo. E você E fez tudo aí, na mão, assim, tipo, eu definiu fazia as na cores, mão, fez a costura. sim, com a costura, com o papel, peguei o papel que tinha lá, cortei, dobrei, fiz o tamanho que eu queria e tal. Fiz, tipo, o máximo que eu fiz foi um desenho na capa, assim, tipo, só pra dar uma outra cara. Teve um que eu fiz encapado, com os papéis que eu tinha, que eu tinha muito material de scrapbook em casa, que minha mãe fazia. Então, eu usei os papéis decoradinhos pra pôr por dentro, assim. Era, assim, bem, tipo, improvisado com o que tinha, assim, eu nunca comprei material pra fazer, sabe? Era o que tinha em casa e eu usava. Mas Nossa, você aí viu sim. o vídeo na internet, você, tipo, aparecia Eu esse vídeo pesquisei, pra tipo, você. no YouTube, tipo, como fazer o caderno. Aprendi a fazer a costura ali e foi, assim, porque eu era nessa, tipo, eu botava o que eu queria aprender a fazer no YouTube e aprendia ali mesmo, sabe? Né? E com os materiais que eu tinha em casa, eu fazia. Quando não era só a minha imaginação mesmo, tipo, eu vi um negócio, tipo, um tutorialzinho ali, assim, vou fazer, pegava o que eu tinha lá e fazia. E aí, foi meio mais na faculdade, tipo, eu lembro que eu fiz pra minha amiga e pra um amigo dela, tipo, foi o primeiro que eu vendi, assim, era um caderno liso. E aí, depois que eu saí da faculdade, comecei a trabalhar, eu comecei a querer
eu saí do meu primeiro emprego e eu queria ir mais para a área de ilustração. Tava pegando uns freelances e tal. E eu resolvi participar de uma feira, de um evento, sabe? Igual eu tô participando agora de feiras de anime aqui da minha cidade. E aí eu resolvi, falei, por que eu não faço... Não, eu comecei fazendo caderno com escama de sereia. Eu pegava o EVA com glitter, eu cortava com um cortador redondinho e colava um em cima do outro, assim, pra fazer umas escamas, assim. Foi aí, na época, eu fiquei, nossa, que ideia inovadora, que meu Deus do céu, são muito boas. Sabe assim, tipo... Dá até um efeito 3D, assim, sei lá. Ele ficava 3D, só que assim, o acabamento em volta ficava horrível, tipo, ficava bonito, mas não era um acabamento bonito, nada do tipo. Sim. E aí eu fiz uns desses, fiz algumas outras capas pra vender, acho que eu nem tinha feito de formato ainda. Fui na feira, tipo, levei, deu certo, o pessoal gostou, comecei a ver que tinha um interessezinho assim. Aí eu fui mais uma vez numa outra feira depois, tipo, acho que eu já tava no meu segundo emprego. E foi. Aí eu resolvi falar, por que eu não faço um Totoro? Tipo, vou fazer um formato diferente. Tipo, eu nunca vi caderno com formato assim, sabe? E aí eu fui num outro evento e comecei a pegar encomenda das pessoas. Tipo, eu gostei, quero um. Faz um assim pra mim. Tipo. Olha só. E aí eu vi que começou a dar certo pra vender. Tipo, as pessoas gostavam mais dos cadernos dos meus desenhos. Porque eu sempre postava no Instagram, eu tinha vontade de trabalhar com minha arte, só que as pessoas não ligavam para as ilustrações que eu fazia, pros desenhos que eu fazia, sabe? Eu não tinha alcance no Instagram nem nada. Aí eu comecei a postar os cadernos no Instagram e foi indo, assim, meio que naturalmente, sabe? E aí depois de... Oi? E uma coisa que eu ia te perguntar também. Uhum. Mas se você quiser... Não, acho que é melhor você continua a conversa, depois Não, pode perguntar. eu te pergunto. Não, no caso, quando você sentiu que... Quanto tempo demorou, né? Como eu fiz a pergunta pro Gui também, que você sentiu que começou a entrar uma grana, assim, você falou, opa, isso aqui agora então... tá... Tipo, demorou muitos meses ou foi, tipo, coisa rápida também, naturalmente? Assim, tipo, 1 mês, 2 meses depois já começou a vir clientes? Você Então, essa demorou um pouco mais? feira que eu fui, acho que ela foi lá pra setembro, no fim do ano, assim, 2019. Aí eu saí do meu trabalho, tipo, pra trabalhar com isso no meio no segundo seguinte. Tipo, foi uns... Certo. Quase um ano depois, assim. Foi um pouquinho menos. Mas eu ainda esperei, sabe? Tipo, eu não tinha eu continuei fazendo caderno e pegando encomendas, tipo, era meio que não um hobby, mas tipo uma segunda coisa que eu fazia, sabe? Tipo, eu Sim, trabalhava, sim. chegava em casa e ia fazer isso, tipo, mas eu ainda não tinha intenção de sair do emprego. Era Aí eu comecei, uma renda extra, mas extra. meio que... Uhum. Sim. E aí eu comecei a fazer terapia e comecei a perceber que, tipo, eu realmente tinha vontade de sair daquele emprego. Então eu comecei a meio que me preparar. Eu fiquei, tipo, uns 6 meses, assim, me preparando mentalmente pra poder pedir demissão. E a pandemia, na verdade, foi a oportunidade que eu tive pra poder sair, sabe? Tipo, mais fácil de conversar. E, tipo, eu pedi pra ficar de home office. A empresa era pequena, tipo, eram 4 pessoas, assim, que trabalhavam lá, então cada um ficava na sua sala. Mas eu pedi pra ficar de home office pra poder ter mais tempo de fazer as coisas, sabe? Porque aí eu tava lá, tipo, quando não tinha muito o que fazer do trabalho, eu tava fazendo caderno. Que tinha dias que eu não fazia muitas coisas. Tinha dia que eu ficava o dia inteiro trabalhando. Então eu levei as coisas pra casa. Aproveitei a câmera, que eu tirava foto dos produtos da empresa que tava comigo. Eu tirava dos meus cadernos também. E aí foi dando certo, até que quando eu tava ganhando mais ou menos a mesma quantidade, assim, do meu salário, eu resolvi sair. Que bom que teve E esse foi... preparo, né? Você conseguiu fazer esse planejamento de transição, né? Porque às vezes a Sim. gente... tem gente que entra em qualquer área, não só nisso, mas qualquer outra área, tipo, meio que no desespero, né? Tentando achar algum jeito de fazer uma grana. E você Esse é teve meu esse caso. planejamento. Daí, e aí acontece bastante isso, é bem natural, né? Então, Sim. o seu foi um pouco mais planejado. Isso é ótimo, porque... Assim, planejado, tipo, porque eu meio que fui forçada a ser, sabe? Tipo, Sim, fui meio que criando coragem de trocar, sabe? E Mas eu eu, no acho fim... legal sim. acho que você comentou do processo de terapia, né? Que Uhum. ajudou nisso, assim. Sim, porque eu comecei Aham. a ter muitas crises, assim, de ansiedade e tal, e eu não sabia muito bem o que eu tava querendo, sabe? Eu tinha muita dificuldade, tipo, de entender o que eu queria, expressar e tal.
comunicação no geral, então foi muito bom para entender isso, sabe? Porque nunca que eu ia ter coragem de virar e falar, tipo, vou pedir demissão, sabe? Uhum. Então A gente ajudou tem essa muito. ilusão, né? A gente tem essa ilusão de, tipo, de que a gente precisa de um salário ali todo mês certinho. Uhum. E aí, mas quando a gente vira essa chave e começa, tipo, a ter um dinheirinho que Sim. não é todo mês certinho. Eu, por exemplo, eu sei que, tipo, por mais que eu veja, tipo, ok, está dando certo, mas eu tenho que todo tempo me reafirmar de que sim, gente, calma, está dando Sim. certo. Porque senão eu fico numa neura, tipo, nossa, e se, tipo, eu flopar? E se as pessoas pararem de comprar? E se, Entendo. tipo, não vir um salário mês que vem, sabe? Tipo, Uhum. tem esse medo, assim, é uma coisa constante que a gente tem que ir É trabalhando. tenso, né? É uma crença, tipo, Pois é. bem forte. Mas E realmente, a gente não realmente tem previsão, né? é uma coisa que, assim, perpassa não só o profissional, né? Mas tudo que a gente tem de ideal na vida, né? Da nossa autoimagem também, por estar se colocando nas redes sociais. Então, Uhum. esse processo de terapia é muito importante. Uhum. Tanto no processo de transição, né? No início, quanto durante e Sim, e sempre. continua até hoje. É, exatamente. Isso aí. Você falou que. Jurubé, você falou que era o seu caso, tipo, se quiser ligar o gancho. A minha história. Uhum. Ai, gente, eu nasci perdida, cresci perdida e ainda tô perdida. Eu nunca soube direito o que eu queria, assim. É meio doido, assim, que eu cresci em um ambiente artístico, né? Até contei pra vocês já. Minha mãe, ela era do teatro, ela tinha uma companhia de teatral. E ela era doida para que eu virasse atriz. Eu nunca gostei. Para mim era, sei lá, subir no palco era uma coisa muito esquisita, sabe? Eu já fiz teatro, assim, aula com ela, já fiz algumas peças, mas eu não queria levar isso para frente. E eu não sabia que eu gostava. A minha adolescência era sair com os meus amigos, sabe? Eu não tinha, assim, um hobby. Mas eu sempre gostei de tipo, coisas artísticas. Quando eu ajudava minha mãe a fazer cenário, fazer figurino, eu achava muito legal, sabe? Eu gostava da sensação de estar criando, Uhum. mas nunca foi algo assim que eu fazia por hobby meu. Era mais por quando precisava, eu estava ali ajudando. E aí eu cresci na adolescência, Uhum. eu totalmente assim, me desconectei da arte. Quando chegou na época do ensino médio, que a gente tem que escolher uma faculdade, eu não sabia o que eu queria, eu não tinha a menor noção assim. Eu sabia que eu gostava de arte, mas eu não sabia o que exatamente. Eu também. E aí eu considerei um monte de coisas também, né? Eu Uhum. considerei um monte de coisa, moda, design de interiores, e acabei parando em design gráfico, porque era o que acabou rolando. Não foi nem que eu Design gráfico é o curso que quando você não sabe o que você gosta, você faz design gráfico. Não, tipo, eu trabalhava já na época, né? Eu trabalhava em uma, como é que fala? Uma fábrica de doces para aniversário, coisa assim, papel de arroz. E aí eu não tinha horário disponível de manhã para estudar na faculdade e tal. Aí eu fui lá ver o que tinha à noite e acabou sendo design gráfico. Mas tipo assim, o que tem aí? Caramba, Você meu tá caramba. entrando. Aí, em design gráfico, meio que. Tipo assim, eu sempre tive vontade de desenhar. Eu sempre achei interessante, mas de alguma forma não rolava, sabe? Não ia pra Uhum. frente, mas eu achava legal. E eu sou, né, criança que cresceu com arte-ataque. Uhum. Então, a vontade Sim, existia. Todo mundo que cresceu com arte-ataque, né? Sim. Uhum. com certeza, A com vontade certeza. tinha, tava ali, só que alguma coisa. Não, tipo assim, eu acho que às vezes pode ter sido um pouco falta de incentivo, sabe? De tipo, não sei, não ter alguém ali do lado que desenhasse, ou não ter alguém ali Uhum. falando para desenhar. Eu acho que a vontade tinha, só não ia para frente. E aí, quando eu entrei lá na faculdade, tinha um monte de gente que desenhava, né? E eu fiquei tipo, caraca, e se eu desenhasse? Tipo assim, e se eu criar coragem? E mesmo assim, eu tinha uma coisa de, tipo, eu tentava desenhar e aí meio que morria, sabe? Uhum. Não sei se vocês passaram por isso. Tipo, Bem que você acha que isso acontecia por não ter alguém que te apoiasse ou porque, sei lá, é meio confuso, tinha. assim, eu não sei se eu não gostava do resultado e desistia, ou se Uhum. eu só não dava. Não sei. Eu só sei que eu tentava desenhar e aí depois eu desistia.
Até que anos depois eu entrei no meu trabalho, como eu estava fazendo design gráfico, eu comecei a estagiar em uma editora. Eu estava estudando como diagramadora e tinha ilustradores lá. E aí, quando eu entrei nesse negócio, tinha uma menina tão legal, o nome dela é Natália. Ai, eu sou apaixonada por ela, nunca mais falei, mas ela é muito legal. Ela me incentivava a desenhar, e aí eu ficava rabiscando, e é aí que fluiu. Porque eu tinha alguém do meu lado me incentivando. Olha só, era o que faltava mesmo. Então, às vezes Sim. era falta de incentivo mesmo. Às vezes até de contato com isso, né? Sim. Nossa, ela era muito fofa. Às Proximidade, vezes né? eu tava lá rabiscando, ela vinha, nossa, que da hora. E eu olhava o desenho todo torto, todo feio. E eu pensava, tipo, nossa, mas ela mesmo sendo uma profissional, ela fala que isso aqui é legal. Aí eu pensei, caraca, eu posso desenhar qualquer coisa. E aí eu comecei a desenhar qualquer coisa. E aí fluiu pra mim o desenho. Tipo, eu não preciso fazer algo perfeito para ser chamado de desenho, sabe? Sim. Sim, E aí fluiu claro. pra mim. A gente tem muito isso também quando tá começando, né? Que a gente vai desenhar e aí a gente sempre acha que tá ruim, né? E para por causa disso. Tipo, Sim, nossa. Eu sinto que tem uma super pressão também de fazer desenho realista, né? Quando você inicia nas artes em geral, tipo, verdade. é sempre assim, desde o século XIX, né? Tipo, uma coisa que as artes tentam quebrar, assim, né? Mas a ideia de que se você faz uma coisa igual à realidade, sabe? Seguindo Sim. as proporções perfeitas, tal, aí você sabe desenhar. De resto, é tipo, tá fazendo uns garranchos aí, né? Cara, mas eu sinto isso até hoje, sabia? Assim, de. Parece que as pessoas só valorizam isso. Sim. Aconteceu uma situação esses dias que eu fiquei assim, caraca, eu nem contei pra ele, não. Aquela fofoca aqui, não vou fofocar. Gosto. Mas eu faço desenho do meu jeitinho, vocês conhecem, né? Aqueles desenhos simples. Eu mostro pro meu namorado direto, ele nunca fala nada. Ele fala, que legal, não sei o quê. Aí esses dias eu fiz uma pintura, tipo, semi-realista. E eu mostrei pra ele, nossa, minha namorada é artista. Agora não era antes? Assim. Pô, meu. Eu não falei nada pra ele, né? Consegui, quem é de fora é assim, só que eu fiquei, caraca, tipo assim, eu nunca pinto, porque eu não gosto. Aí quando eu pinto algo semi-realista, aí sim eu sou artista. O resto que se dane. Pois é. Então, e é uma coisa que, tipo, realmente vem desde o século XIX, né? Antes mesmo, assim. Tipo, é uma coisa que a gente tem que se libertar há séculos. E, tipo, a arte moderna já tentou quebrar isso. E a gente continua nessa, sabe? Sim. Não sei. É até por isso que eu gosto de criar conteúdo, que vira e mexe eu recebo mensagens falando justamente isso, assim, que as pessoas viram eu desenhando coisas simples, me divertindo, e aí se empolga elas começarem a desenhar, que assim elas entendem que elas não precisam fazer desenhos super elaborados para conversar, sabe? Elas podem fazer desenhos mais simples. Eu gosto muito de criar conteúdo por isso, sabe? Eu quero incentivar as pessoas a desenhar por desenhar, sabe? Sem ficar se cobrando, sem botar pressão. Eu sinto uma coisa super terapêutica nos seus vídeos, assim, de desenho, sabe? Tipo, puxando pra arte terapia mesmo. Nossa, minha sogra De falou desenhar isso coisas fofinhas, tipo, essa estética meio fofinha até, assim, né? Meio a Me estética, lembra a Hora de Aventura. eu tipo isso. amo! Eu amo, é uma das minhas influências, o design de Hora de Aventura. Me lembra demais, nossa. A minha sogra veio falar esses dias, por que você não trabalha com arte terapia? Aí eu fiquei, Verdade. poxa, mas eu não tô trabalhando já com Realmente. trabalho. É quase isso. E já linkando nisso, Ju, quando é que você sentiu que começou a virar essa página também para você, assim, tipo, opa, isso tá fazendo uma grana acontecer? Tipo, demorou ou, tipo, foi até rápido? Começou assim, como você sentiu essa diferença para você, assim? Foi bem rápido ou Então, demorou um pouco para você ver que, tipo, opa, isso pode me fazer uma grana? demorou. Não, assim, deu pensar em fazer grana foi rápido, mas para de fato fazer grana demorou muito, até por conta minha, assim, diferente do Gui, da Gabi, eu não
como é que eu falo? Eu não comecei a fazer desenho com a minha primeira ideia, assim, relacionada à arte. Eu meio que fui tentando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e nada foi dando muito certo. Até que eu percebi que criação de conteúdo dava dinheiro e era o que eu entendia, era o que eu fazia bem. E aí eu meio que acabei decidindo, assim, meio que deixar um pouco de lado a venda de arte para focar em criação de conteúdo relacionado à arte, sabe? Sim, sim. Porque, tipo, eu tentei vender produto, eu tentei fazer encomenda, eu tentei trabalhar com empresas, nada foi dando muito certo. E aí agora eu tô aqui como criadora de conteúdo. É super legal. Foi um processo meio perdido, assim, que apesar de eu ter me encontrado na ilustração, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. E aí eu fui, como é que fala? Atirando para todos os lados. Sim, sim. E aí o que deu certo, então vou seguir isso aqui, é isso. Que o resto não Mas deu acho que trabalhar com arte é isso também, né? Tipo, você tem que ir tirando e testando, porque não é um negócio, tipo, você vai fazer isso, sabe? Tipo, Isso, verdade. Realmente. E até hoje, eu sou meio assim, sabe? Eu comecei do nada a pintar a parede, e agora eu tô fazendo sei lá o que, sabe? Tipo, Nossa, parede, verdade. o que vai dando dinheiro eu faço, sabe assim? Apareceu a Sim. oportunidade de fazer algo legal, diferente, eu gosto, sabe? Desses desafios, tipo. Sim. Cara, Do nada eu chegou um vejo- cara, faz uma quarta inteira pra mim. Eu falei, faço. Nunca fiz, mas vou. Nossa, Mas eu fico foi de do cara. nada, assim? Corajoso. Foi. Ele trabalhou comigo há uns anos atrás. Aí ele falou, eu vou ter uma filha, você faz um quarto? Você pinta um tema de animais brasileiros pra mim? Eu falei, faço. Nossa, Isso é uma ficou coisa muito engraçada lindo. também, né? Da galera que vê você desenhando, acha que você faz tudo relacionado ao desenho. E aí vem te pedir umas coisas que normalmente você não faz. Sim. Mas eu, tipo assim, eu consigo fazer? Acho que eu faria bem? Então eu aceito, sabe? Porque eu gosto desse tipo de... Eu acho que eu nunca quis Desafio, né? trabalhar com algo específico. Eu gosto de trabalhar com a minha habilidade de fazer coisas. Se eu consigo fazer alguma coisa com as minhas mãos e consigo transformar isso em dinheiro, por que não, sabe? O meu foco não é... Tanto que é por isso que eu coloquei o nome de estúdio criativo e não de, sei lá, papelaria artesanal, por exemplo. Porque legal. nunca foi minha ideia, tipo, se aparecer outro caminho pra eu seguir, eu vou seguindo, sabe? É tipo Entendi, game, perfeito. que é multiverso. É tipo isso. Eu vejo um super futuro nessa Eu coisa gosto disso, de pintar as paredes, sabe? Eu vejo que tem, tipo, uma super demanda em institutos culturais, tipo, casas de tatuagem, de várias coisas, tipo... Sim, eu só preciso aprender a É uma divulgar coisa isso muito direito. massa. Mas como sendo cidade pequena, dá uma limitada, mas realmente tem um interesse, assim. Mas Nossa, uma isso, menina né? no Tipo, Instagram, ela tá pintando um restaurante da Hello Kitty que vai ser tipo 2D, um restaurante. Sim. Vocês viram? Nossa, não. perfeito. E ela fazia jaqueta, Ju. Ela fazia jaqueta. Eu conheci Não, ela essa fazendo menina jaqueta. faz de tudo. Então, ela começava a fazer jaqueta de pets, ela fazia. Ela customizava jaqueta de pet, eu segui ela, e aí ela mudou. Ela tá nesse ramo de grafites, coisas na parede, e ela tá nesse ramo, assim, ela não faz, acho que ela não tem mais encomenda de jaqueta por conta do tempo, né? Mas eu conheci ela fazendo jaqueta jeans, de customização de pet. Era, nossa, sensacional. Eu acho legal isso, sabe? Tipo, de você se permitir ir trocando, sabe? Tipo, ir fazendo o que vai aparecendo, sabe? E ela tá no Art Attack, inclusive. É que eu não lembro o Eu nome acho que eu dela sei agora. quem é. Sim. TikTok, Ela tá né? fazendo... Ou youtuber, Qual não o nome sei. dela? Não sei, mas é uma youtuber ou TikToker. Carol Wang, coisa assim. Acho que eu sei quem é. Isso, ela tá no Art Attack, vai lançar esse ano. Eles gravaram ano passado e vai lançar esse ano agora. Nossa, eu sou doida pra saber quem que é o agente dela, porque eu segui ela era ficando em redes sociais, mas ela fazia tanta coisa, eu ficava, gente, quem que é esse agente? Que consegue vários jobs legais. Nossa, eu super vejo você no Art Attack. Não, meu sonho, gente, meu sonho. Imagina, gente. Nossa, se um dia acontecer, vamos resgatar aqui esse podcast. Nossa. Real. Nossa. Eu super amaria. Inclusive, fiquei toda feliz quando a Ali me chamou para fazer lá o nome? Oficina. É uma parada que, tipo, eu nunca fiz, mas eu tenho vontade de fazer.
Ah, Mas- da oficina cultural? É. Com as crianças, né? Isso é uma coisa que sempre foi um sonho mesmo. Nossa, eu também. Muito Tenho massa. super vontade de fazer isso. Meu objetivo mesmo. Mas eu vou esperar a minha vez. Pode falar agora, já aproveita o gancho. Verdade. Então, bom, para mim as coisas aconteceram também desse jeito meio assim, fui aprendendo a fazer enquanto já estava fazendo, sabe? Não planejei nada assim, mas da minha família, tipo, não tive essa memória assim que vocês têm, né? Que vocês comentaram de a minha mãe fazia alguma coisa, minhas tias e tal. Minha família sempre foi assim outra coisa, né? E eu fui meio que a ovelha negra mesmo na época do vestibular que eu decidi fazer artes. E assim, para mim é engraçado que vocês falam do design, né? Tipo, que a galera que não sabe bem o que quer vai fazer design gráfico, né? Mas eu estudei artes visuais, né? Me formei em artes visuais e a gente tinha aula juntos, né? Era design, arquitetura e artes visuais. A galera das artes visuais era a mais perdida, tipo, a mais perdida. E o design era, tipo, high level, assim, sabe? A galera que ia ganhar dinheiro, entendeu? Porque os artistas, tipo, nem sabiam o que tava fazendo lá, assim, né? Por que eu fiquei pobre, então? Aquela... Ué. Fez design no lugar errado. Tipo, é engraçado, né? Tipo, como que a gente tem esses estereótipos muito bobos na cabeça, né? Que nem funcionam, de fato. Mas eram status, né? Tipo, status da Unesp lá que eu fiz. E aí, bom, durante a faculdade, eu tinha a ideia de que eu entrei querendo trabalhar com cinema, para vocês verem que não tem absolutamente nada a ver. Aí depois já me desiludi com cinema, porque eu vi que as artes visuais não iam me ajudar muito nisso. Aí, enfim, fui indo mais para a área acadêmica e falei, não, tá, meu TCC foi legal, foi teórico, então vou seguir no mestrado. Aí comecei a fazer o mestrado pensando, tipo, minha segurança financeira com arte, né? O que eu vou querer com isso? Então, eu posso, tipo, tentar, assim, o máximo de segurança financeira que eu posso ter aí de planejamento da vida, seguindo a área acadêmica, que eu já tenho alguma familiaridade, que eu consigo escrever bem e tal. Aí, beleza. Fui fazer o mestrado em História da Arte, aqui em São Paulo, na Unifesp. E durante o mestrado me deu um super burnout, assim, para variar, né? Tipo, da vida acadêmica, quem entra sabe, sempre tem um momento de burnout. E aí mas nem foi por isso, tipo, sofri um acidente que eu caí da cadeira, que eu tava colocando um pisca-pisca, vai vendo, o tipo, Dumb Ways to Die, assim. E aí eu caí de uma cadeira que eu tava, tipo, muito tentando colocar um negócio em cima e bati a cabeça. Nossa, Aí, gente. eu sou literalmente pancada da cabeça, né? E aí, tipo, fiquei um tempo, assim, meio, vou ter que recuperar isso E quando que foi isso? Foi agora na pandemia? Foi antes, um pouco antes. Foi em 2019. Você já estava no mestrado já? Já estava no mestrado. E aí... eu não me apresentei, né? Na verdade, eu tenho 31 anos, sou a Lídia. E aí, é que a maioria do pessoal me conhece por Li, né? Aí ficam, Lisandra, Lígia, Lídia, Lívia. E eu deixo me chamarem como quiser. Mas então, e aí, tipo, eu comecei a pensar em coisas assim mais terapêuticas mesmo, sabe? Pra me Depois do acidente. recuperar depois do acidente, porque eu tive que tomar uns remédios, né, muito pesados, para enxaqueca, Caraca. porque foi uma Caramba. recuperação super tensa, eu levei uns pontos e tal. E ela tá descobrindo a pessoa louca daqui a pouco. E aí... Todos nós. Mas ficou tudo bem, assim, tipo, era uma concussão, assim, não afetou nada, tipo, fiz exames, tudo certinho, né? Era só, assim, os sintomas de concussão mesmo, de ter tontura e tal. E aí eu fiquei um tempo sem trabalhar por causa disso, porque na época eu trabalhava como, tipo, um assistente administrativo da Unifesp mesmo, na reitoria. E eu trabalhava com eventos acadêmicos e tal. Só que era um trampo mais
de funcionário público, digamos, só que eu não era funcionária pública, eu era externa. E aí eu tive um tempo, assim, para me recuperar disso e decidi, tipo, do nada mesmo, pensar assim, eu tinha feito umas aquarelas, né, mais como terapia mesmo, e aí tava meio enjoada das aquarelas, não sei, não tava dando muito certo, essa Ô, Gui, coisa do... só queria fazer uma adendo que, tipo, você falou assim, Uhum. né, que você começou a mexer com arte, né, voltar com arte quando você estava se recuperando do acidente. Eu fiquei pensando, né, como que às vezes as oportunidades elas aparecem quando a gente abre espaço para elas, né? Tipo, às vezes é por um acidente, às vezes é porque a gente perdeu emprego, às vezes é porque a gente está Pois é, perdido, E, mas você tem que, tipo, abrir um espaço para ela. Porque a vida nossa é muito conturbada, né? Tem muita informação, então às vezes precisa, tipo, abrir um espaço para coisas novas entrarem. Mas desculpa pois aí, te é. interrompi, só queria falar isso, que Não, mas eu fiquei refletindo. não, mas é, verdade. é super isso, assim, tipo, eu até fiquei pensando, né, quando falaram, vamos falar aí da vida inteira, como que a gente se inseriu nisso, eu vou falar várias coisas bizarras, tipo, super pessoais, assim, né? Mas realmente faz parte, tipo, a gente tem esses momentos de dificuldade e é aí que as nossas vocações e o que a gente precisa para superar esses momentos significativos na vida mesmo, né? Que a Uhum. gente descobre o que a gente consegue ter aptidão, o que faz bem pra gente, né? Nesses momentos É. de dificuldade que aparecem. E aí, mas assim, eu sempre fui das artes, né? Fiz a faculdade de artes, desde criança eu desenhava mangá, gostava de desenhar também e tal. Mas o bordado em si começou a surgir aí, porque eu enjoei das aquarelas, fiz alguns dias só, algumas aquarelas, e na faculdade eu era muito ruim na aquarela, tipo, todo mundo que fez faculdade comigo, tipo, sabia que eu era péssima nas coisas práticas, por isso mesmo que eu quis ir para as teóricas. E aí foi que eu voltei, na verdade, para as artes plásticas, né? Porque depois de eu me formar, que eu realmente fui me descobrindo nisso, que é engraçado também, porque às vezes tem essa coisa da pessoa, tipo, o Gui mesmo, né? Ele fez uma outra área, né? Mais exatas, Uhum. talvez, né? E depois você já entrou na arte. Eu sempre fui da arte, mas dentro da arte mesmo a gente se descobre em momentos diferentes, em práticas diferentes, né? Não é tipo fora das artes, dentro das artes. Dentro das artes a gente ainda tem um leque muito grande, né? E aí eu comecei simplesmente assim a testar mesmo, né? Peguei um tecido que o meu namorado tinha, que ele usava para esticar a tela, que ele também é das poéticas visuais da USP, né? E aí ele me falou, tem esse tecido aí, não sei o que eu faço, se eu jogo fora, que eu não ia usar mais. E eu decidi, tipo, bordar meio que sem desenhar no tecido, sem olhar em nada mesmo, assim. Foi mais um experimento que eu quis fazer, sabe? E aí eu fui bordando uma árvore seca, que era com linha de costura, nem sabia que existia linha de meada até aí, não sabia nada. Tipo, nem parei, assim, para jogar no Google, sabe? E na faculdade eu tinha feito algumas coisas com linha e tal, mas não era assim um estudo, né? Como artes visuais é uma coisa mais. As artes contemporâneas estão muito ligadas a isso, né? Tem um pessoal que segue mais para as artes, tipo fine arts, belas artes, mas nas faculdades de artes visuais, normalmente a galera se solta mais, assim, é uma coisa bem mais voltada para a arte moderna e contemporânea. E as coisas que eu fiz com linha na época e tecido foi mais para isso, foi mais para tecelagem, né? Não era tão assim, nunca tinha parado para estudar o bordado. Aí a primeira experiência que eu tive foi essa. Aí eu fiz essa árvore seca com um passarinho, mas foi engraçado que eu nem assim parei para fazer um projeto, que eu nem desenhei, sabe, isso antes. Eu fui deixando a coisa acontecer ali na hora que eu estava enfiando a agulha no tecido e foi indo e fez Tipo um super bem processo para mim. intuitivo, né? Tipo, você vai. Isso. Eles dizem que é tipo você ir resolvendo o problema. Tipo, você faz um traço e você vai tipo, continuando esse traço, tipo, até você chegar Isso. no final. Foi bem interessante isso. Inclusive, é Bem uma coisa que terapêutico. eu falo bastante para os meus alunos, assim, tipo, mesmo que, assim, hoje eu dou um curso de bordado, mas eu sempre reforço que o bordado é uma coisa intuitiva. E que não adianta você ficar muito, assim, também aloprando no projeto antes, né?
Claro que, assim, hoje, trabalhando com isso mais profissionalmente, já é um outro funcionamento da coisa, né? Isso já é uma coisa mais de arte-terapia. Mas que funcionou muito para mim no início. E aí, mesmo sendo essa primeira experiência, eu já ainda fiquei um tempo sem bordar. E aí, depois entrou a pandemia, eu fiz alguns bordadinhos que eu ia postando na minha página pessoal, totalmente assim, nessa ideia ainda, né, de me recuperar, porque depois desse problema na cabeça, com o início da pandemia, me veio uma super gastrite, problemas do estômago que eu tive que tratar também. Então, foi assim, um inferno astral ali que durou, tipo, um ano, mais ou menos, sabe? E aí, e nessa fase do mestrado, que estava muito ligado ao mestrado para mim, toda essa crise, né? Então, eu comecei a fazer isso e postar na minha página. Aí as pessoas que eu conhecia, mas que assim, não eram tão próximas, sabe? Eram tipo conhecidos que eu tinha ali na rede do Instagram, que via meus stories, começaram a perguntar, tipo, você comissiona e tal. Na época eu nem sabia o que era comissiona, vai vendo. Né? Porque acho que comissão, chamar de commission, é uma coisa meio design, meio, sei lá, né? Tipo, Mais ilustrador, né? Eu também não sabia muito. Então, eu nem sabia o que era isso, assim, super tapada. Aí eu perguntei pra pessoa, tipo, como assim? Comissiona, o que é isso? E aí. Eu tô aprendendo agora isso, nem sabia disso também. A ilustrador usa muito esse termo. Nunca tinha ouvido falar disso. É uma palavra para encomenda. Encomenda. Eu vejo escrito em alguns, assim, commissions aberto, open, alguma coisa assim. Sim. É que é um termo do inglês, né? Que a gente meio que a portuguesa. A brasileirona, né? E aí eu falei, pô, legal, né? Pode ser, posso vender, aquela coisa mesmo de, tô fazendo aqui tudo cagado, porque eu nunca estudei isso, mas se a pessoa quiser comprar, não vou dizer que não, sabe? Tipo... Mas assim, amiga, me conta, demorou muito para você começar a ter essa galera perguntando de preço, começar a aparecer gente? Então, ou, tipo... essa galera foi, assim, conhecidos, tipo, no meu segundo, terceiro bordado, assim, que eu postei. Foi muito, assim, rápido. E aí, uma das pessoas quis comprar um desses bordadinhos do começo mesmo, que, assim, cobrei muito barato. Tipo, assim, cobrei o valor do bastidor, praticamente, sabe? Porque eu nem sabia o que eu estava fazendo. Tipo, na época, hoje o bordado tá bem pop, né? A gente vê curso de bordado em todo lugar. É bem uma coisa, assim, fácil de aprender. Você joga na internet também, tem muitos cursos online, tem conteúdo gratuito para as coisas mais básicas, né, de bordado. Só que na época não era tanto. Tava em ascensão ainda. Tipo, o bordado em si tá em ascensão ainda, eu acho. Mas na época não tinha tanto conteúdo. E eu também não parava muito para pesquisar. O que eu via mais era, tipo, coisa de gente gringa ensinando alguns vídeos em inglês. E eu também não estava muito, assim, preocupada em fazer uma coisa super incrível, sabe? Só queria fazer uma coisinha para mim. E eu já trabalhava com personagens, bem nesse início. Tipo, meu primeiro Killbone foi um Killbone, depois um Patamon. Tudo bem, assim, com pontos bem soltos, sabe? Tipo, que hoje em dia eu até tento resgatar um pouco, porque vindo dessa formação de arte moderna, de arte contemporânea, eu acho até mais interessante artisticamente, assim, né? Essa expressão mais solta. Que depois, com o tempo, eu acabei perdendo, né? Que a gente fica muito focado na técnica. Mas, daí, assim, vendi esse primeiro lá, e nesse processo foi tudo meio junto, assim, em questão de, tipo, 2 semanas, 3 semanas, aconteceu isso e eu vi uma moça do Japão que ela estava, tipo, fazendo era uma página meio industrial, na verdade, não era artesanal. Ela vendia saquinhos de chá com raposinhas, assim, tipo, umas raposas um material que eu não sei bem o que era, mas parecia industrial. E eu queria comprar e não achava. Meu namorado já tinha morado no Japão e ele contou para mim desses saquinhos de chás que eles vendiam. Tipo, o Japão em si tem essa coisa do kawaii, né? E aí tinha essa ideia de saquinhos de chá. E aí eu falei, pô, eu queria fazer um para mim, porque eu gosto muito de chá. O chá fazia parte da minha terapia, que eu tinha que tomar chá de camomila todo dia. Que legal. Por causa do estômago, né? Que eu tava
Era uma das minhas decisões da terapia. E aí, tipo, comecei a bordar uns coraçõezinhos num tecido TNT que eu lavava, higienizava, né? E colocava o chazinho dentro. Aí dei um para minha mãe, ela achou lindo, né? Minha mãe, lógico, ela vai achar lindo. E aí ela ficou tipo, ai, Lídia, vende para as minhas clientes vão adorar, porque ela é esteticista de estética corporal, né? E aí ela disse que queria vender para meus clientes dela. Eu falei, beleza, vou fazer para os clientes dela. Aí fiz, elas gostaram e eu animei. Aí eu falei, pô, vou vender uns chazinhos bordados. E aí, tipo, eu costurava o chazinho, né? Que assim, eu chamo de bordado porque eu comecei a fazer olhinhos, fiz um formato de gatinho que eu fazia tipo um olho, uma boquinha, sabe? Que daí já era tipo um conceito mais bordado, mas era saquinho de chá. Por isso que minha página chama O Chá Bordado. Olha só, gente. O chá é chá Eu sempre tentei pensar de onde vinha. que o chá é chá em japonês. Mas no início nem era chá. Olha só, vou contar para vocês uma coisa muito assim, dos primórdios. No início era fofo chá. E aí eu comecei a bordar esses saquinhos e na hora de tirar a foto, eu tirava com algum bordadinho meu do lado. Só para fazer cenário meio cozy, assim, sabe? Mas não foi numa intenção, honestamente, tipo, não foi numa intenção de achar que eu ia postar isso e ia vender. Era, tipo, tudo parte do meu plano terapêutico, sabe? De me sentir bem. Tudo para eu me sentir bem comigo mesma, para eu superar minhas ansiedades e fazer uma coisa que fosse fofinha, porque eu sempre fui muito dark na minha vida pessoal, assim, tipo, minha pesquisa de mestrado, o tema é obscuridade nas fotografias do pós-guerra japonês, de uma coisa super, né, que, assim, para quem me conhece só pelo chat, que é uma surpresa, talvez. E aí, nesse momento, eu tava descobrindo, assim, deixando fluir o meu lado fofinho, sabe? E aí, tipo, para minha surpresa, as pessoas começaram a gostar mais dos bordados nas fotos do que do chá em si. E aí começaram a me pedir bordado. Eu só tinha postado, tipo, duas ou três fotos com bordado, que era um bordado do Quero, um da Pitou e um da Kiki. E era assim, bordados super simples mesmo, assim, de que eu tinha feito no início, quando eu comecei a bordar. Eu já tinha outros melhores, mas eu postei aqueles lá porque achei que combinava mais com o chazinho e tal. E eu nem ligava muito para isso, assim, de tá bonito, não tá chique, tá bem feito, sabe? Porque eu não consumia isso dessa maneira, sabe? Não via, assim, tipo, essa cobrança por perfeição de pontos, entende? E as pessoas gostaram, para minha surpresa. Eu coloquei umas hashtags que deu certo no início, assim, tipo, apareceu umas pessoas conhecidas. Claro que, assim, no início foi, tipo, minha família e amigos, né, que seguiu a página, mas eles não apoiaram comprando, que ela já fica uma indireta aí, né, para os meus amigos. Guarda um leve rancor, né? Assim, poucos amigos, assim, só, acho que, tipo, bem chegados mesmo, que compraram e eles apoiaram mais, assim, compartilhando a página, seguindo a página, né? Porque até então, tipo, também era uma coisa que eu queria pôr no Instagram e deixar lá, assim, né? E pra ficar bonitinho só. E aí apareceu essas pessoas desconhecidas querendo comprar. Então, isso já me fez, tipo, sabe aquela coisa assim, meu Deus, tem uma pessoa que eu nunca vi na minha vida querendo comprar meu produto. Aí eu me senti e foi, tipo, o que me motivou a fazer mais bordado e tal. Aí uma pessoa que eu conhecia de um grupo de estudos também me pediu, tipo, vários, assim. Ela foi a minha agenciadora, Simônia, inclusive, se ela estiver ouvindo, muito obrigada. Ela comprou vários logo no início, assim, tipo, bordados muito simples, mas que eram muito significativos, sabe? Fiz um balanço, nem era muito de anime no início também, eu fazia outras coisas. E ela gostou, tipo, disse que tinha um significado afetivo para ela, a coisa do balanço. E fui animando, aí a irmã dela também comprou, e aí foi aparecendo gente desconhecida mesmo. Até porque em 2020
parece que faz pouco tempo, né? Quando a gente para pensar assim, mas em termos de progresso do nicho do bordado, 2020 para agora aconteceu muita coisa dentro desse nicho. E na época era uma coisa muito inovadora, assim, fazer bordados de personagem. Eu mesma não via muito, eu só via gringas mesmo fazendo. Eu ainda não conhecia as meninas do Brasil que eu conheço hoje, né, nesse meio mais geek com bordado, porque o bordado sempre foi essa ideia da tia que faz o pano de prato, florzinhas, retratos, né, tipo coisas mais... mais, como se pode dizer? Acho que não tem um adjetivo para isso. Manuais. Não sei, mais tradicionais, eu acho que é a palavra. Tradicionais, tradicionais é bom. E aí, quando você coloca um tema mais jovem, né, mais geek, assim, era uma coisa bem inovadora até então. E aí as pessoas gostaram, foram comprando, e assim, para mim foi bem desesperador no início, até porque eu não sabia vender nada. Minha primeira coisa que eu vendi, tipo, a pessoa já apareceu pedindo, e aí minha primeira reação era dizer, tipo, mãe, eu não sei vender isso, o que eu tô fazendo? Sou uma charlatã. Bateu aquela crise da impostora. Só que aí, tipo, meus amigos, né, minha família falou, não, você tá doida? Vai vender sim, claro que você consegue fazer e tal. E aí, tipo, tive um incentivo e fui fazendo, mesmo com medo, sabe? E um desses bordados no início era dessa irmã dessa menina que me pediu uma frase que era escrito, tipo, feel the fear and do it anyway, sabe? Sinta o medo e a insegurança, mas faça do mesmo jeito. E aí foi isso para mim, assim. E foi indo, tipo, para minha surpresa, as pessoas foram comprando. E mesmo eu sem ter muitos seguidores, né, tipo, já estando nisso há muito tempo, nunca consegui, assim, me dedicar tanto quanto eu vejo meus colegas e vocês mesmo se dedicando à parte mais de conteúdo digital, né, de produção de conteúdo para o Instagram. Isso nunca foi muito meu foco, até por toda essa história, né, de como eu comecei. Eu nunca soube administrar isso muito bem, mas... Amiga, você tá dando aula, amiga. Você tá dando aula. Você tá em outro nível já. Você tá dando aula. Então, eu sinto que mesmo com poucos seguidores, eu nunca fiquei sem encomendas. Pelo contrário, eu acho que é até um desespero mesmo, porque eu acabo pegando muita encomenda que eu coloco na agenda, né? Mas os clientes são bem compreensivos nesse ponto, assim, de entender que bordado é uma coisa que demora mesmo, né? Bordado à mão. E é uma arte muito difícil de viver, viu? Vou falar a real para vocês, assim, também. Não tô, tipo, dizendo, cheguei até aqui, está tudo perfeito, tal. Porque eu acho que, assim, pessoas que eu conheço que vivem de bordado são pessoas que vivem das aulas, na verdade, sabe? Porque só de encomenda, ou a pessoa tem, assim, um parceiro que ajuda, né, na casa, tem essa questão mais familiar... Mas viver disso, viver bem, tirar um dinheiro digno para o que você faz no Brasil, não dá, sabe? Porque ainda, né, a arte manual, assim, artesanal, ainda não é tão valorizada no Brasil, né? Não. Exatamente. Nossa, é um longo percurso, né? Tipo, a gente está falando, assim, de 2019 para 2023, né? Tá muito recente ainda, né? Se for pensar... Claro que tem gente que está aí há muito tempo, tipo, a página mais famosa, que eu admiro demais, do bordado no Brasil, que foram realmente pioneiras na coisa, assim, que é o Clube do Bordado. Elas já estão nessa desde 2014, que elas realmente, assim, tipo, iniciaram muitas das práticas, né? Iniciaram muitas pessoas no bordado. Mesmo não tendo esse nicho que eu tenho, e eu mesma fui descobrir elas depois que eu já estava vendendo, justamente por eu ser meio... No início eu era bem outsider mesmo, sabe? Tipo, eu não ligava muito para ficar vendo o que os outros faziam e tal. Eu seguia mais, assim, as meninas que faziam bordado geek mesmo, que eram pouquíssimas. E que eu conhecia, assim, de amizade mesmo, de ficar conversando na DM, sabe? Mas não seguia páginas famosas. Fui descobrir páginas famosas depois de um tempo, quando eu entrei num grupo de bordado. E as meninas iam falando das páginas famosas, e eu, nossa, né, tô perdida nesse nicho, o que eu tô fazendo? Mas, honestamente, para mim era até bom, porque é um pouco tóxico às vezes, sabe? Quando você fica olhando muito o que os outros estão fazendo, né? Páginas muito grandes,
o que elas falam para você fazer, gente que prega aí, tipo, faça 1000 bordados por mês, viva disso, promete cursos milagrosos de empreendedorismo, essas coisas tem muito, assim, até porque quando um nicho de artesanato, né, que é uma coisa, até então é uma coisa muito desvalorizada, explode, né, num termo mais, tipo, mercadológico, de ter muita demanda e pouca gente fazendo, é natural que vai aparecer um monte de gente falando, tipo, né, te ensinando a vender. Mas, honestamente, eu nunca consumi, assim, sabe? As coisas foram fluindo e eu fui indo no ritmo. Mas, que o David falou, né? Tipo, meu foco sempre foi realmente trabalhar com projeto cultural, vindo dessa parte mais de artes visuais, né? Tipo, todo esse percurso que eu fiz antes do bordado mesmo. Já era uma coisa que eu queria, assim, trabalhar com ensino de artes, ou até a área acadêmica mesmo, que eu ainda tô lutando para conseguir voltar agora, né? Que eu já entreguei o mestrado, deu tudo certo, no fim das contas. Mas é isso, assim, tipo, também tô nessa, tipo, atirando para todo lado até hoje, sabe? É que nem o Gui falou, tipo, é um processo diário, né? De dizer, tipo, não, calma, vai dar certo, tá dando certo, sabe? E enquanto isso, também não desistir dos outros projetos, né? Continuar. E tem aquela também de, tipo, nunca se achar que tá bom no que tá fazendo, tipo, se estabilizar em algo, tipo, igual vocês estão comentando, tipo, eu tô aqui, tipo, você só bordando e pra mim tá bom. Não, você já tá tentando não, já tá dando aulas, já tá indo para outras partes também desse mesmo, tipo, tá expandindo ainda mais, sabe? Então, tipo, a Gabi mesmo, que além dos cadernos, pinta a parede, pega outros trampos, mas expandindo também tudo envolvendo a arte. Então, tipo, sempre, nunca tá, tipo, vocês nunca estão parados, tipo, aqui tá tudo bom, do jeito que tá. Não, tipo, vamos nos expandir quanto mais, melhor, né? Sim, Isso eu acho Eu ótimo. sinto que quando a gente trabalha assim nessa área mais criativa, nessa área mais assim, empreendedorismo, tipo, mexendo com arte, a gente fala muito sim, né? Eu acho que tipo, e falar esse sim, claro, tem seu lado negativo muitas vezes, mas tem seu lado positivo da gente se colocar desafios, né? Então, tipo, pintar uma parede, fazer uma campanha publicitária, tipo, fazer um workshop, sabe? A gente vai se desafiando cada vez mais porque as oportunidades vão surgindo, a gente vai falando sim e vai se enfiando de cabeça, né? E vai aprendendo coisas Verdade. novas. A gente Exatamente isso vai, mesmo. como fala aquela expressão do trocando pneu com o carro andando, né? Sim, vai fazendo, senão, tipo, você nunca vai aprender, né? Eu acho que, assim, é difícil dizer, tipo, que a nossa geração, pelo menos, que tá com uma faixa de 30 anos por aí, né, entra num job já sabendo fazer o job. Tipo, você pega o job para aprender o job, sabe? Normalmente. Exatamente. Exato. Assim, no seu currículo pode estar dizendo que você é profissional naquilo, né? Mas você vai aprender na hora que está fazendo, realmente. Eu acho que para tudo é assim, né? E você, David? E eu? É verdade, nessa volta eu agora, né? Então, tá. Vamos lá, então. Basicamente, né, que boa parte de vocês já sabem, né? Eu sempre gostei de desenhar anime, desde criança, que eu me conheço por gente, eu sempre gostei de anime, desenhava. Mas nada que eu pensasse, eu eu vou fazer isso quando eu crescer, eu quero ser um mangaka de sucesso. Eu adorava, eu queria muito seguir nessa área de quadrinhos, eu fazia meus próprios mangás, Olha, só que, tipo, mano, eu não tinha incentivo nenhum de ninguém, assim, da família, de nada. Aí acabou que eu meio que desisti, larguei de mão disso assim, tive que começar a trabalhar cedo, não tive oportunidade de fazer faculdade, infelizmente, mas por conta mesmo de minha mãe, né, que eu fui criado com minha mãe, não ter condição de pagar, e ela é doméstica, então era meio que difícil. E aí eu tive que começar a trampar cedo, aí comecei a trampar, mas sempre gostando de desenhar. Desenhava na hora do almoço, alguma coisa de mangá, alguma coisinha ou outra. Mas ainda pensava, assim, ainda com o sonho de, putz, eu acho que eu posso seguir na área, tipo, sei lá, tatuando.
que eu achava muito legal. Comecei a ver a galera no Instagram que fazia tatu de anime, e eu me inspirava nesses caras, assim. Aí comecei a conversar com um, com o outro, falando, nossa, o que você faz? Como é que você começou? Eles me respondiam, assim, super de boa. Aí falava, vem aqui conhecer inclusive até hoje é um amigão meu, Que o legal. Woody, e ele foi o que mais me motivou na época. Ele, vem conhecer aqui a gente, o estúdio e tal, e me deu várias dicas, aí me empolguei. Não, vou começar a tatuar. Eu queria muito envolver o que eu gostava, que era anime, com algo que eu achei que poderia, querendo ou não, me fazer uma renda, que era tatuagem. Eu falei, acho que pode ser isso. E a galera sempre me motivava, nossa, você podia tatuar, não sei o quê, que eu fazia uns animes, além disso eu fazia uns realismos, também tentava fazer alguns, né, e via no YouTube e começava a tentar fazer alguma coisa de realismo. E aí foi isso, basicamente. Gente, comecei só um a entrar adendo. nessa área. Vocês sempre foram aquelas Pode falar. pessoas que, tipo, o caderno de vocês era cheio de desenhos? Uhum. Sim. Ó, Você era pessoa aulas de estranha, arte, assim? era o David, aula de arte, David, faz aqui. Eu falei, no começo eu fazia de graça, comecei a cobrar depois. Eu falei, não, é R$1 para fazer. Não faço, não. Na época que estudava na escola, Começando no empreendedorismo. comecei a cobrar. Sim, desde era cedo. só o David. Desde cedo. Não, já não, R$1. Aí era tipo assim, basicamente, na época de escola. E o caderno era todo cheio de desenho de anime, assim, adorava, sempre gostei muito. E aí... Eu era aquela pessoa que tinha a pastinha de desenho, que era odiado por todo mundo na aula de arte, hoje porque, minha pastinha tipo, de se dedicava desenho. pra caramba. Todo mundo odiava Nossa. artes e, tipo, levava como, tipo, nas coxas, né? Uhum. E o pessoal fala, Sim. leva nas coxas. Tipo, não prestava atenção, não ligava muito. E eu era odiado, porque eu era, tipo, entre aspas, o queridinho da professora, que, tipo, a professora falava, meu Deus, tá vendo? O Guilherme tá se dedicando. Ele tá prestando atenção na aula. Viu? Vocês não ligam pra aula. E eu lá, tipo, amando a aula de desenho. Nossa, Tipo, sim, era assim também. Na minha escola era desenho livre todo dia, sabe? Desenho livre. Aí, tipo, o que é isso, né? Do desenho livre. Minha escola era muito várzea nessa parte das artes. E aí a galera só ficava zoando, assim, quase ninguém desenhava de verdade. Você vê que Nossa, Pois eu só tive aula de arte. O que foi, Ju? Eu quase não tive aula de arte, só foi um ano. Eu mudei de colégio várias vezes, né? E nenhum tinha. Só teve um ano que eu tive aula de arte. Uhum. Eu fico às vezes me perguntando se teria sido diferente a minha história se eu tivesse tido aula de arte, assim, no colégio direitinho. Nossa, eu também. Eu penso muito nisso. Porque eu nem sei como que eu fui parar nas artes, porque se dependesse da escola, assim, dessa época. A minha era bem ruim também. Mas acho que hoje, graças a Deus, já está melhorando, né? O ensino das artes, assim, eu vejo que está sendo bem mais valorizado. Eu acho. Eu espero que sim, né? Voltando ao ensino médio, não mudou, não. Não? Quando tem aula, né? Eu tive só até o primeiro. Entendi. E É que eu não sei se é porque eu conheço, tipo, agora que eu saí da faculdade, né? Eu vejo vários amigos meus sendo professores incríveis de artes, assim. Eu falo, meu sonho ter um professor que nem vocês, né? Mas acho que é bem por exceções, causa disso. Uhum. Pode ser mesmo. Mas perdão, David, continua. Não, então, aí ele me motivou bastante, e nisso, né, que ele me motivou a tatuar e tudo, eu lá no serviço, eu trabalhava em empresa de embalagem lá, de escova de dente, era embalagem de várias coisas assim. E na hora do intervalo, na hora do almoço, eu comecei a customizar jaqueta, mas era para mim mesmo. Tipo, eu queria muito ter uma jaqueta customizada que eu via assim em jogos, personagens de jogo assim com a jaqueta customizada. Eu falei, mano, eu quero ter uma jaqueta customizada para mim também, porque eu não posso ter igual desse personagem. E aí eu fiz para mim, comecei a fazer lá, mas nossa, super, tipo, nossa, totalmente, como eu posso dizer assim, bem amador mesmo assim, mas eu queria ter. Eu falei, não, é única, isso aí eu tenho desse jeito aqui. E aí comecei a fazer assim, mas bem assim, não era nem de anime nem nada, era de um jogo, assim, para vocês terem uma ideia, primeiro, assim. E aí, beleza. Aí eu comecei a tentar tatuar e não tinha postado nada disso, de jaqueta, não tinha postado nada ainda. Comecei a tentar tatuar, fiz um curso e aí entrei num estúdio.
de aprendiz nesse estúdio. Aí sim, eu criei um Instagram, o Multiverso Animado, e comecei a postar. O Multiverso Animado, na verdade, era para ser uma mistura de tudo, como eu já até comentei uma vez com vocês. Era para ser tatuagem, jaquetas, era pintura em tela. Eu fazia no começo também de anime, tudo envolvendo anime. E era para ser só isso, assim, a página voltada com isso. Era o multiverso mesmo, de arte em geral, voltada para o anime. E aí, tipo, mas eu via que eu queria focar na tatuagem. Só que quando eu postava coisa de jaqueta, a galera vinha perguntar: e essa jaqueta, você comprou aonde? Como é que eu faço para encomendar? Aí eu falei: não, eu não vendo não, é minha mesmo. Aí começou nisso. Mas aí eu tava de aprendiz no estúdio, continuei de aprendiz. E aí eu comecei a ver que a galera tava mais interessada, pelo menos no Insta que eu criei, nas customizações do que nas tatuagens. E eu, tipo, fiquei 1 ano nesse estúdio sendo aprendiz, mas eu sentia que eu tinha poucos clientes de tatuagem, mas tinha muito de customização. É tanto que comecei a customizar, eu falei, não, vou tentar. Já que tá todo mundo perguntando, querendo comprar, eu vou vender. Eu vendi também super barato, como todo mundo também deve ter vendido no começo. Não sabia como cobrar. E comecei a vender. Só que comecei a vender muito. Começou a vender muito, muito, assim. Tipo, eu não conseguia dar conta, assim, e eu não fechava a agenda. Eu era daquele que pegava, tipo, tem 15 para fazer? Vamos fazer as 15. Né? Não tinha agenda. Eu também. Eu não sabia o que era agenda. E eu tava no estúdio de tatuagem ainda. Então, eu trabalhava no estúdio, que lá eles pagavam a gente no estúdio. O aprendiz recebia também uma graninha. Aí eu, tipo, o aprendiz, ele ajudava o estúdio a fazer as coisas básicas lá do estúdio, tipo, descarte de materiais, limpar a bancada do tatuador lá da casa, o residente. Eram essas coisas que o aprendiz ajudava a fazer. E podia tatuar lá também. E eles pagavam pra gente. Aí eu trampava lá de segunda a sábado... Não, de terça a sábado, das 5 às 10. Era de tarde. E aí, esse horário da manhã que eu não trampava, eu customizava. À noite chegava, customizava. Só que eu não estava dando mais conta. Eu estava virando noite, customizando para entregar as jaquetas, que eram muitas, num preço muito barato. E eu tinha que tatuar também. E é pro estúdio. Aí eu falei, gente, não estou conseguindo dar conta. Aí eu tive uma oportunidade de uma... Teve uma época que teve uma emissora na TV chamada Loading. Ela ficou pouco tempo na TV. Ela era voltada para animes. Nossa, saudades. Foi muito pouco, né? Mas foi legal, lembro. Foi muito pouco. Não lembro disso. Ela foi na época da pandemia que ela abriu. Foi na época da pandemia. E a galera da Load me chamou para ir lá customizar roupa para eles. Eles me convidaram para ir lá. E aí eu comecei a customizar para eles também. Mas aí, tipo, não deu certo, né? Eles ficaram, acho que uns 9 meses, aí eles fecharam as portas lá por conta de patrocinador que não estava pagando direito. Mas era uma ideia muito boa, era lá na onde que era a MTV, o prédio deles, era muito da hora. Caramba. Passava Sakura na TV aberta de novo, era tipo um marco. Titans, exatamente. Sakura, Attack on Titans, passou muito anime bom lá, nossa. Tinha uma ideia de democratização, né, dos streaming, tipo, pra galera que não consegue pagar streaming, que não tem internet. Aí eles colocaram animes na TV aberta de novo, mas acabou. E era isso mesmo, era muito boa ideia. Era animes, dorama, tinha muita coisa, assim, de cultura oriental lá, sabe? Era asiática, né? E, nossa, era uma ideia genial. E aí, tipo, eu comecei a trampar com eles também, aí tinha que fazer o trampo dos clientes, e tá no estúdio. Aí eu falei, não dá. Fiquei 1 ano no estúdio, eu falei, gente, tá acontecendo isso. Falei com o gerente lá, eu tô tendo muito pedido, tanto que tinha cliente que ia lá no estúdio pegar as jaquetas, eles nem iam tatuar. Eu até ofereci, se quiser tatuar também, tem um estúdio aqui, tatuar alguma coisa de anime, só que a galera vinha pelas jaquetas. E aí eles entenderam super de boa, e aí acabei saindo e focando só na customização mesmo. Aí hoje tem sido a minha principal fonte de renda. Não demorou muito para começar
a vender assim mesmo, que eu vi que a galera sempre perguntava, era eu que não tinha coragem de vender, porque eu achava que não estava bom o que eu fazia. Porque eu comecei a testar, né? Eu falei, será que sai quando eu lavo? Aí comecei a testar. Vamos ver se vai sair. Aí fui fazendo uns testes para ver se saía, para tentar vender algo que vai durar para sua vida toda, né? Porque eu ficava meio Claro. receoso. Eu vou vender aqui, o negócio dura um mês e sai. Tipo, sei lá, tem umas estampas que desbota ou fica meio rachada. Aí eu ficava com medo de acontecer isso. Aí eu falei, tá, então vamos colocar o modo de lavar junto para a pessoa poder ter um jeito de lavar e não perder o trabalho. Aí começamos a ter umas outras ideias. Aí uma vez eu comprei um bordado da Lídia, aí veio com uns brindes. Aí eu falei, vai brinde. E eu comecei a colocar brinde também, algumas coisinhas. Aí então fui aprendendo, assim, como cobrar, o que colocar junto. Aí foi meio que basicamente isso, assim. Aí hoje tem sido a minha única fonte de renda até então, né? Não tenho, eu trampado só com customização e tem sido assim, tipo, muito bom, porque eu tenho conhecido muitos lugares, coisas têm acontecido e vão acontecer ainda coisas legais aí esse ano aí. E por conta disso, assim, se não fosse a customização, eu acho que se eu estivesse trabalhando na empresa ainda que eu estava e não estava feliz, tinha 8 anos trampando lá, não estava me sentindo feliz já, fazendo a mesma rotina de sempre, eu não teria conhecido muitos lugares muito bons, assim, tipo, eu sempre quis ir no Anime Friends e nunca tive oportunidade. O CCXP, tipo, eram os lugares que eu achava sensacionais e foi graças à customização que eu consegui, assim, sabe, conhecer a galera lá, eventos, assim, então, tipo, eu acho que abriu muito espaço, assim, e a customização tá bem alta até hoje, querendo ou não, você vai ver nesses programas de reality show mesmo, sempre tem alguém com uma jaqueta customizada, e tem algum cantor com jaqueta customizada, então tá muito em alta essas customizações em roupa em geral, sabe? Então tem público, tem que saber chegar no público, né, que é um nicho de anime, é um nicho meio específico, mas dá para expandir para muitos outros lugares, igual vocês mesmos falaram, né, que fizeram também, expandiram para outros lugares, outras áreas, e é isso, assim, basicamente foi essa história assim, que eu tive assim com a customização assim em geral. Eu tava refletindo aqui, né? É engraçado porque algumas coisas que a gente passou aqui tem muito em comum, né? Uma delas que eu tava pensando é essa questão da gente começar a ter essa noção de que sim, a gente pode ganhar um dinheiro com isso, foi a partir da valorização que veio de fora, né? Tipo, não Sim, veio da gente inicialmente. sim, Não foi a gente que falou, caralho, nossa, esse trabalho que a gente tá fazendo aqui é muito bom, eu vou vender, vou ganhar uma grana, porque, tipo, vale muito e tá, sim, tipo, muito Pois bom. é. Não, é muito, tipo, de fora, da percepção dos outros de fora, que nem a Ju falou, né, que tava lá desenhando, e veio alguém que manjava de arte, que falou, caramba, tá muito bom mesmo, parabéns. E aí ela começou a perceber que, tipo, realmente o que ela tava fazendo tem valor. E, tipo, com o David foi assim, comigo foi assim, então, tipo, vem exato. muito da percepção de fora. E também essa questão da gente observar a nossa comunidade, né? Porque quando a gente está trabalhando lá no CLT emprego formal, vem seu chefe, vem a moça da RH, vem alguém tipo da gerência que fala o que você tem que fazer, de como você tem que se portar, no que você tem que produzir, quais são as regras da empresa. E quando você está trabalhando autônomo, com arte, produção de conteúdo, não tem, tipo, alguém que vai chegar na sua mesa e falar assim, ó, é isso, você tem que fazer dessa forma, e é assim que a gente trabalha nessa empresa, se você não quiser, tchau. Não, é tipo, você vai escolhendo a sua, entre aspas, família, né? Você, tipo, eu gostei do trabalho dessa pessoa, tipo, gostei dessa forma que ele faz. E aí a gente vai, tipo, que nem você falou que você pensou em dar brinde depois que você viu o trabalho dali. Eu também, tipo, pensei em melhorar tal coisa quando eu vi o trabalho de outra pessoa. Quando eu, tipo, pensei em melhorar a forma como eu apresento meus vídeos depois que eu vi alguém fazendo. Então, tipo, a gente vai se conhecendo e criando essa rede de apoio, essa comunidade, tipo, da forma que a gente gosta. Então, é muito mais, tipo, traz muito mais autoconhecimento, traz muito mais autopercepção, porque a gente literalmente escolhe o que a gente quer fazer. E não fica dependendo de alguém de fora, tipo, apontando o que é o Verdade. certo e o que é errado. E essa questão da comunidade é muito importante também para você
quando está no começo, né? Porque senão você fica muito isolado também, né? É um trabalho muito solitário ser empreendedor. E quando você tem alguém para Verdade. conversar que faz Mas, a mesma coisa que você, né? Tipo, quando eu descobri as meninas aqui, antes eu conversava mais com pessoas de fora, né? E já era bem legal, assim, foi uma motivação para mim, porque no início, quando você começa, né, quem vai compartilhar seus posts são a galera da sua comunidade, tipo, as meninas do bordado internacional mesmo, elas se apoiam muito e me senti muito acolhida. E depois eu fui descobrindo pessoas daqui, foi muito gostoso, tipo, hoje eu tenho um grupo de amigas pra vida, assim, mesmo, tipo, além do bordado, sabe? A gente até fez um amigo secreto que vai revelar, acho que semana que vem. E cara, assim, eu acho que em certos momentos, se não fosse isso, eu acho que eu teria desistido, sabe? Em alguns pontos, assim, de, tipo, esse apoio dessas pessoas que passam pelo mesmo que você, que entendem do mesmo que você tá fazendo também, né? Tipo, por mais que, assim, dentro da comunidade artística em geral isso já seja importante, dentro das comunidades específicas isso é legal também, né? Porque, tipo, às vezes você tem alguma dúvida técnica, tipo, como que eu faço essa coisa aqui, esse ponto específico, né? Como vocês fazem? E as pessoas vão se ajudando. E, cara, isso é muito, muito valioso, né? Nas artes, assim. Eu sinto que o pessoal das artes é muito mais humanizado nesse ponto do que, né, trabalhar com essas empresas em geral, assim. verdade. Nossa, sim. Teve uma empresa que eu trabalhei que a gente quase se matou, um cara lá. Caramba. Porque um não gostava do trabalho do outro, a gente tretou até o ponto que ele se demitiu. Nossa. Não, mas tipo assim, cada um dos funcionários não gostava do trabalho do outro, é isso? Porque a gente fazia uma apostila. E aí era pra gente fazer de um jeito e ele começou a fazer de um jeito errado. E eu falei, cara, você tá fazendo errado. E aí ele não gostou que eu falei assim com ele começou a tentar comigo. Aí qualquer coisinha que eu fizesse, ele ia lá e apontar dentro na minha cara também. Aí a gente ficava brigando. Aí só que, tipo, a galera meio que comprou o meu lado, né? Aí a gente brigava, todo mundo ficava do meu lado, ele ficou meio de lado, aí ele acabou se demitindo depois de um tempo. Caramba. Muito doido, né? É complicado trabalhar assim, né, com outras pessoas, porque você tem que entregar um resultado final. E se uma pessoa meio que não faz muito bem, vai na mão de todo mundo, porque o livro é de todo mundo, né? Não é só de uma pessoa. Tipo, agora que a gente trabalha por conta própria, se você fizer algo errado, cai na sua mão. Mas se tá numa equipe, cai na mão de todo mundo, né? O chefe não vai chamar só uma pessoa para brigar, vai acabar brigando com todo mundo. E aí é muito difícil trabalhar em equipe, assim, pelo menos eu achava muito difícil. Sim. Então, eu me demiti várias vezes. Você faz já. Nossa. Nossa, eu já trabalhei em lugar assim de chefe chamar todo mundo pra gritar, tá ligado? Assim, falar, vocês são burros, coisas assim, tipo. Ai, que absurdo. Meu Deus, como assim? É No bem máximo, chato, na assim. empresa que eu trabalhava era reunião, todo mundo, assim, os 50 funcionários, parava tudo e começava, ó, é isso. No máximo, assim, mas xingar assim, não. Eu também não. Graças a Deus. Graças a Deus. Não. Por isso que. Acho que eu nem comentei isso aqui hoje, né? Mas eu decidi focar em artes quando, na pandemia, minha empresa decidiu voltar a trabalhar presencialmente. E eu falei, não quero não. Não, chega pra mim. Eu falei, vocês vão, mas eu não. Aí eu acabei me demitindo, porque, assim, eu até comentei, né, que na Gabi, a Gabi, ela se planejou meio que eu não me planejei, não. Eu trabalhava, assim, e aí eles iam voltar a ser presencial e era muito longe da minha casa. Eu gastava 2 horas só para chegar lá no lugar de trabalho. Era muito puxado. E eu tava muito feliz, assim, fazendo as minhas coisas pra internet, sabe? Eu gosto muito de produzir conteúdo. E eu fiquei pensando, cara, se eu voltar a trabalhar, além de ter que, né, viver no escritório, eu não vou conseguir ter tempo de criar conteúdo mais. E era o que eu gostava muito.
E aí eu conversei com a minha mãe falou, pô, mas o pior é que você rala muito e ganha pouco. Tipo, trabalhando em empresa. Tem isso ainda, né? Então. Melhor ganhar Pois pouco é. fazendo o que você quer do que... Exatamente. Ganhar pouco por ganhar pouco. Sempre vai ter alguém para te falar, tipo, ai, mas você está cobrando mais de um salário mínimo. É que eu acho que o David não estava aqui, né, na hora. Mas foi ontem ou anteontem, eu recebi uma mensagem de um cara pedindo orçamento de um trabalho mega grande. Aí eu dei, era um gringo, né? Eu dei o orçamento e ele falou, mas que absurdo, se o salário mínimo no Brasil é 1.300. Ele falou isso pra mim. Caramba. E gringo ainda, Porque... pior. É claro. Pior, né? Explorar, né? Brasileiro ainda. É comum. Mas aí eu acho que também a gente tem que dar, tipo, uma atualização para o gringo entender que o Brasil é um país em crise, tipo, terceirizado, nós não estamos na Europa. Na Europa você pode ver o salário mínimo de acordo com a população, né? Com a vida da população. Aqui no Brasil, não. É outro funcionamento, tipo. Bom, mas isso do salário, assim, é uma coisa que, para mim, é o que faz eu não querer trabalhar de CLT, né? Porque, independente do quanto você trabalha, você vai ganhar sempre o mesmo salário. Já trabalhando de freelancer, você consegue ganhar mais, dependendo do projeto que você faz, né? Sim, tem isso ainda. Eu Não acho que faz na Por área mais de que seja vocês... instável, você consegue ter um controle, tipo, de escolher algumas coisas também. Isso, uma Ter essas liberdade, oportunidades. né? Mas eu acho que isso é bem melhor também quando você trabalha com ilustração, né? No caso de vocês. Tipo, ilustração digital, coisas mais ligadas a isso. Aí eu sinto que tem muita área, né? Como assim? Acho que ninguém daqui trabalha com ilustração. Eu faço encomenda mais raramente, assim, quando aparece, eu não fico indo atrás, não, sabe? É que eu vejo alguns trampos de design, assim, muito, tipo, a galera pegando freela, sabe? Mais para ilustração e eu acho que tem uma demanda muito grande, pelo menos é a minha impressão, sabe? Disso. Sim. Mas para mim mesmo, no bordado, eu acho um pouco difícil, tipo, freela de bordado. Acho que é mais uma coisa meio encomenda mesmo, né? É que são públicos diferentes Mas também. é uma frila, né? É uma frila. Sei sim. É um freela, realmente. Pensando por esse lado, sim. É que não é tipo assim, é uma coisa que você vai ter que cobrar ali específica, né, pelo seu produto. Não sei bem, tipo, não é um trampo para uma empresa, não é uma coisa assim. Sim. Que você faz para. Tipo, que você faz com PJ, né? Às vezes. Mas, Ju, mas quando você pega, por exemplo, uma ação publicitária, né, para fazer um vídeo ou para tipo, fazer uma campanha, como que é essa relação? Você, tipo, você faz... Peraí, quer botar o que tá passando? Peraí, não tô ouvindo. A moto passou, vai. Assim, tipo, como que é esse planejamento, assim, sabe? Tipo, como que vocês combinam as entregas? Porque é um freela também, né? Interessante, né? Como funciona, assim. Normalmente ele já vem com o esquema pronto, né? Eu acho que, tipo, eles têm agências que elaboram toda a campanha e aí contratam os influenciadores e eles já vêm com o esquema pronto. Eles vêm assim, a gente quer isso aqui pro dia tal, que não sei o que, você consegue entregar? Quanto você faria, sabe? Entendi. É tipo mais um trampo de marketing, né? Se for pensar em áreas assim do conhecimento, seria uma coisa mais pro marketing, por exemplo? Criação de conteúdo, né? É um negócio mais novo, tipo, tem uma área muito específica, né? É que eu fico pensando, tipo, pra galera que quer começar também, sabe? Pensando em termos de LinkedIn, assim, né? Qual que é a sua experiência profissional quando você coloca lá ilustração, não sei o quê. Eu falei de ilustração porque eu vi que tem muita coisa no LinkedIn de design, arte finalista, não sei o quê. Eu acho que a Midori também estava trabalhando com alguma coisa assim, né? Que ela realmente da ilustração. Mas eu vejo também muita coisa de marketing. Eu nunca sei bem, tipo... Porque o que a gente faz é coisa artística, né? Tipo, o que a Ju faz, ela tem essa parte, né, de ser influenciadora e tal, mas tem o desenho, tem toda
a concepção da parte. Eu sou criadora de conteúdo e o meu nicho é ilustração, assim. Eu posso criar conteúdo Entendi. envolvendo a arte ou não, mas o meu nicho, a galera que me segue, é focada para arte, porque o meu conteúdo é baseado nisso. Então, Entendi. as campanhas que eu fechar normalmente serão focadas para arte, porque faz sentido para a marca, né? Tipo, não adianta a marca procurar, por exemplo, sei lá, o Whindersson Nunes para falar de volta às aulas. Não faz muito sentido para o público dele. Então, vai procurar um criador de conteúdo que tem esse público. Mas, Eu acho que a gente podia fazer um podcast sobre isso, sobre criação de conteúdo. Porque quando eu comecei, foi muito ruim. Eu não tinha nenhuma informação. É uma carreira muito nova, né? As pessoas vão muito, tipo, na onda, vai acontecendo, é um negócio que você tem, tipo, uma formação em criação de conteúdo. Teve uma hora que você falou, feeling, né? Qualquer coisa você entrava no YouTube e procurava informação para fazer. Não tinha informação no YouTube. Eu falava, caraca, se não tem no YouTube, onde que vai ter? O YouTube não tem tudo. Faculdade do Era YouTube, muito difícil de achar. Eu até digitei aqui agora, tipo, o que é, né? Faculdade, alguma coisa assim de criação de conteúdo. E eu vejo, tipo, que tem uns EAD no Senac EAD no Senac, basicamente, isso que eu achei. Eu sei que na EBAC, mas é algo muito novo. É algo muito novo, né? É algo muito novo, assim. Foi uma Mas profissão eu acho que daqui a um tempo... com certeza. Não, eu acho... Eu vi em algum lugar, não tenho certeza, lá, fake news, mas que é a profissão que... É a maior profissão aqui do Brasil. Foi choquei. Tem muito criador de conteúdo, né? Hoje em dia todo mundo é criador de conteúdo. Sim. Então, eu tava vendo Tava vendo um vídeo, inclusive, né, no TikTok, obviamente, de um cara assim, tipo, mano, se você, independente do que você faça, se você é pedreiro, se você é dentista, se você, tipo, é psicólogo, tipo, tudo isso é barra criação de conteúdo, porque é onde você tá, tipo, tendo uma visibilidade muito maior, né, e, tipo, isso vai agregar no seu trabalho, independente da área que você for. Sim. Cara, e é um mercado que ele é bom, né? Tipo, eu não sou grande, assim, nas minhas redes sociais. Eu sou uma nano influenciadora, e eu tenho menos de 100 mil seguidores. E mesmo assim eu tô conseguindo fazer dinheiro. Tipo, em um mês eu fiz mais dinheiro do que o ano inteiro eu fiz com arte, sabe? E, tipo, eu tava tentando encontrar pessoas que quisessem encomendar minha arte e tal, não sei o quê. Aí vinha uma pessoa ou outra, mas não disposta a pagar um valor assim legal, né? E aí, as primeiras marcas que vieram entrar em contato comigo para publicidade já estão dispostas a pagar um dinheiro bom. E eu penso, tipo, caraca, eu sou pequena, eles já estão pagando isso, imagina quem é grande, quanto que deve ganhar, sabe? Sim. Mas, viu, você acha que, tipo, nesses termos, né, de criador de conteúdo, quando se diz, tipo, a página é grande, quando a pessoa avalia, tipo, essa pessoa aqui vale a pena pagar tanto, né, de salário e tal, é pelo número de seguidores mesmo? Ou, tipo, eles realmente veem sites, eles te pedem insights, eles te pedem engajamento? Porque eu vejo, tipo, páginas enormes, pelo menos no meu nicho, assim, que tem menos engajamento do que páginas pequenas, sabe? Sim. Tem métricas, assim, a quantidade de seguidor importa, mas não é o que vai definir de fato, sabe? Porque também não adianta você ter um monte de seguidor e não ter um público fiel, sabe? Tipo, sei lá, o Pizza Siqueira da vida, que cresceu muito, mas hoje em dia a galera já não leva mais em consideração. Então, tipo... Quem? Não escutei. Pizza Siqueira. Tá. Já foi grande, mas hoje em dia não tem mais público. Então, tipo, tem consideração, sim, seguidores, mas conta mais engajamento. E quando a marca entra em contato, nem sempre eles pedem para ver os seus... Qual o nome? Os seus dados, não. As métricas. Nem sempre eles pedem, não. Às vezes eles meio que já fazem uma pesquisa por fora, né? Olha o seu público, olha o seu tipo de conteúdo. Também conta um pouco a sua relevância, sabe? Se o seu perfil combina muito com aquela campanha, faz sentido ser você, sabe? Independente da sua quantidade de seguidor.
Então, tipo, por exemplo, é que você coesa, né, na sua produção de conteúdo. Você não vai falar de pet, você não vai falar de praia, você não vai falar de biquíni. Você até pode falar, mas o seu público-alvo, tipo, a base é a arte, né? Então, tipo, todo mundo que te segue mesmo, tipo, tá envolvido com isso. Então as marcas olham, ó, realmente, tipo, eu, sei lá, que nem você fez de lápis de cor, de material escolar, tipo, todo mundo que te segue gosta de material de arte, então faria muito sentido, tipo, sim. o seu E eu público tenho um com essa... público menorzinho, né? Não são pessoas de mais de idade. Então, tipo, volta às aulas, por exemplo, faz sentido ser uma pessoa que tem um público pequeno, sabe? Uhum. Tipo, menor de Você tem que encontrar seu idade. nicho, né? Você tem que encontrar seu nicho. Por isso que hoje em dia falam que se você quer ser criador de conteúdo, criador de conteúdo, é super importante você ter um nicho assim, bem fechadinho, porque a marca nessa hora vai encontrar mais assim a sua relevância dentro desse nicho do que a quantidade de seguidor. Isso. Nessa hora aí vai contar, sabe? O que vai contar é o retorno que eles vão ter, né? É. Também, tipo, se é só, você tem mais engajamento do que uma pessoa que tem 100 mil seguidores, tipo, pra eles vale muito mais a pena. Pode ser que ele gere muito mais vendas com você do que com uma pessoa que tem seguidores comprados, entendeu? Tipo, seguidores que não engajam, que não vão seguir o que a pessoa fala, né? Tipo, seus seguidores confiam em você, confiam no que você fala, e eles confiam na sua recomendação. Então eles vão lá e vão comprar. Inclusive, uma coisa assim que eu já tentei algumas vezes, assim, nunca teve um resultado imediato positivo, mas eu acho que vale a pena fazer, é que às vezes eu mostro um produto e tem um monte de gente perguntando qual é a marca? Quanto que foi? Essa coisa assim, eu tiro o print e mando pra marca. Entendi. Tipo assim, ó, os meus públicos estão interessados no seu produto, sabe? Tipo, tem interesse aqui. Então eu recolho assim os prints e aí, tipo, manda pra lá falando, É uma oportunidade, né? Você não gostaria de fechar uma parceria? Mas as marcas não costumam fechar na hora, né? Tipo, mas é sempre bom mandar, porque quando ela precisar, ela pode lembrar de você. Sim. Ah, do nada virou sobre questão de conteúdo. A gente tem que marcar um outro dia só A gente divide em dois aí, ó. Já vira outro podcast. A gente pode ir fechando o assunto de hoje nesse, né? E pro próximo pode ficar como geração de conteúdo mesmo. Acho que é um assunto importante mesmo pra gente. Ah, eu poderia chamar outra pessoa até para conversar também. Outra criadora de conteúdo. Seria legal. Eu mesmo não tenho muito o que contribuir. Eu sofro muito com isso, assim. É a parte que eu odeio, sabe? Mas, cara, eu acho que seria muito legal a gente convidar outras pessoas, né? Tipo, agora que a gente já fez essa comemoração de 1 ano do Creativo Geek, e a gente tá aqui produzindo conteúdo do Creativo Geek. E eu acho que agora daria para a gente começar a pensar também, né, em agregar mais pessoas, agora que também o formato do criativo está mudando, né? Chamar mais pessoas para conversar com a gente também, né? Convidados. Que chique. Legal, gente. É divertido essas trocas assim, né? Tipo, sim. Tá uma inspirada, querendo ou não. Sim. E a gente espera que esse podcast aqui consiga ajudar a galera a não desanimar também a começo, que parece ser difícil, né, para todo mundo, mas que mantém o foco aí, que as coisas vão acontecendo naturalmente. Ou você vai ter alguém que vai falar de fora, como muitos de nós aconteceu, ou você vai sentir que você pode começar a tentar vender isso, nem que seja por um preço só do material, como a Ali fez no começo, cobrando só o bastidor, basicamente, mas fazendo isso aparecer para mais pessoas. Então, é isso, gente, não desanimarem e que esse podcast dê uma luz aí para todo mundo. Sim. Mas, basicamente, é isso. Ai, que bonitinho. Sim, tô feliz que agora a gente vai fazer podcast. E terminamos ainda com uma frase motivacional do David. Arrasou. Podcast de autoajuda. Então, já pode encerrar esse podcast. Gente, então é isso. Dá um beijo pra galera, né?
Sim. E siga a gente nas redes sociais. Por favor, Sim, né? Por favor, gente. A gente precisa muito da Jurubeba nesse grupo. Por favor.